aqui, Vitor Pipa. Hoje nós temos aqui o nosso grande amigo Maicon Albuquerque. Isso aí, pra mim não errar, né? Cara, tem um problema de dicção às vezes. Cara, tudo bom? Tudo certo? Seja bem-vindo. Isso aqui é o nosso mini estúdio, mas a ideia é ser aconchegante. Show de bola. Obrigado pelo convite, primeiramente. Falar um pouco aí sobre a robótica, né? Isso aí. Muitos anos de participação na robótica em Gravataí, aí eu vou contar um pouquinho hoje com alguns causos aí, alguma nossa história, que até hoje isso acontece, pouca gente sabe, né? Pouca gente sabe. Cara, é um mundo que, eu vou ser sincero, eu acho muito legal, mas eu sinceramente não sei nada. Não sei nada, assim, nunca tive... Nunca conheci ninguém que participasse pro cara ter um conhecimento, tá ligado? Pro cara saber, Sim. pro cara participar, entendeu? O que acontece? Todo mundo acha assim que quem faz robótica, quem participa de competição de robótica é um gênio, mas não é nada disso aí. A competição é como se fosse um esporte que nem agora tá rolando as Olimpíadas, tá acabando as Olimpíadas aí. Agora assistindo as Olimpíadas, assim, eu me lembro muito bem das nossas competições lá fora. É muito parecido, assim, tu vai ter o hino nacional tocando, tu vai estar representando teu país, tu vai estar com o teu time, entendeu? Tem toda uma estrutura do time, então não é nada assim de outro mundo. Quando tu compara pra ver, tu tá encorpado no meio daquela situação ali, tu vê que é como se fosse uma outra competição, só que daí em vez de estar chutando uma bola, dando soco, alguma coisa assim, a gente tá lá construindo o robô e participando. Como é que começou a tua equipe? Como é que começou a história da equipe, do time em si, né? Como é que começou? Sim, então, a equipe, a data que iniciou foi 2005, ou seja, é bastante tempo já, né? Eu entrei na equipe em 2007. Como é que iniciou a equipe? Ela foi uma ideia, assim, de uns alunos da Escola Heitor Villa-Lobos, na 74, que o pessoal foi pesquisar na internet. Foi lá na época, assim, não tinha celular com internet, não tinha nem em casa internet, muito, assim. Então o pessoal foi lá na QI, ali na QI na 74, ali, atravessou a rua ali, atravessou a faixa e foi lá na QI e botou lá no Google lá, na época, acho que era Google ainda. E daí foi lá e botou assim, competição de robótica no mundo, lá pesquisou. Daí eles acharam a First Robotics Competition, que naquela época ainda até hoje a maior competição de robótica do mundo, que envolve mais pessoas, envolve mais grana. Então, quando eles descobriram, eles foram ver o que precisava participar. Naquela época não tinha ninguém assim, nem curso técnico, era só alunos do ensino médio. O nome do fundador da nossa equipe é o Gezer Becker, que hoje está na Austrália. Então esse cara, junto com os colegas deles lá, eles pesquisaram, encontraram, e daí o que eles fizeram? Primeiro vamos conseguir um espaço para nós. Então eles foram lá, falaram com a diretora da escola, não me recordo agora o nome dela, e daí eles falaram com ela e conseguiram um espaço, conseguiram um banheiro desativado da escola, que é bem pequeno assim, acho que um pouco maior que o nosso espaço de gravação assim. E daí a escola se deu esse espaço, daí ali eles poderiam criar um protótipo para chamar a atenção. Naquela época não tinha rede social, tinha o Orkut da vida assim, mas nada de engajamento que nem tem hoje assim, nada perto. E naquela época ainda era no boca a boca assim e tal. Então, Pode continuar. E como é que é o nome que tá hoje? The Brazilian Trailblazers. É o 1772, né? Isso, depois eu explico desse número aí. E sempre foi o mesmo nome lá no começo também? Eles tinham... Não. O primeiro nome que teve foi Heitor Tech, por causa da escola. Então, ali na escola ali, o pessoal conseguiu espaço primeiro, né? E depois eles precisavam da grana para participar. Deixa eu dar um passinho atrás. Então, lá eles fizeram o primeiro protótipo. Daí eles fizeram um robô que não tinha nenhum motor, não tinha nenhum atuador, simplesmente era um humanoide, assim, um robô transformado de humano, que eles puxavam umas cordinhas e mais ou menos simulava. O pessoal fez só para chamar atenção. Daí fizeram uma coisa ali, chamaram alguns jornais da época ali, emissora e tal, e conseguiram montar uma matéria em jornal, eu não me lembro agora exatamente qual jornal. E daí, com aquele documento ali, aquela gravação ali, aquela situação, eles foram começar a ir nas empresas, primeiramente. Foram na empresa
E daí, como é até curioso e engraçado o jeito que eles chegaram na empresa, porque pra ti adolescente, ali 17 anos, menor de idade, tu chegar até um diretor de uma empresa é muito complicado, Sim, sem contato nenhum. Então o que eles fizeram? Eles pegavam o e-mail do nome da pessoa e o endereço da empresa. Por exemplo, assim, diretor da GM, @gm.com, por exemplo. Assim eles começaram a disparar e-mail para tudo que é empresa. E daí até que eles deram sorte e encontraram uma pessoa, o Carlos Becker. Na época era diretor da Metalúrgica. Carlos Becker, tem a Carlos Becker. Isso. Daí esse foi um dos primeiros patrocinadores. E daí como é que foi legal o momento de que ele passou esse patrocínio, esse suporte. Teve uma reunião bem importante no centro ali de Gravataí, ali um centro de eventos que tinha perto do Roda Pizza ali. Daí eles chamaram a gurizada, daí faltava tipo assim, já tava no prazo de... O que acontece? Já tinham se inscrito na competição e já tava rolando o prazo para pagar. E não tinha robô, não tinha nada ainda, eles estavam sem tocar nada. Daí o Carlos Becker chamou a gurizada nesse evento e lá no evento anunciou que ia patrocinar. E a gurizada ficou feliz da vida, né? Ali foi o primeiro passo. A competição que eles escreveram foi em Nova York. Então em 2006, aqui começou em 2005, 2006 foi a primeira competição. Daí eles foram para Nova York. Daí como é que foi? Eles conseguiram daí material, juntaram, conseguiram fazer um robô. Veio o kit dos Estados Unidos também, eles conseguiram suporte com uma igreja também, que esqueci, não recordo o nome, o pessoal que anda sempre em par de gravata, sabe? Testemunho de Jeová, não é? Não, é a empresa lá a igreja lá de fora. Mormon? Isso aí, os Mormons. Daí eles conseguiram apoio lá de um lugar para eles ficar lá e tal. Se não me engano é o pai do Géser, o Carlos, que conseguiu lá um contato, se não me engano. E daí o pessoal fez o robô, foi pra lá, fez o robô assim à medida que conseguia com ferramenta manual, assim, furadeira, não tinha nem furadeira de bancada, assim, furadeira normal e peças de alumínio em perfis de L, em perfil U, assim. Coisa bem básica, que pra quem mexe um pouco com manutenção, é coisa bem básica, assim, conseguiu fazer, montou lá. E foi um resultado muito surpreendente. Se a gente vê nas Olimpíadas aí, o pessoal ganhando um bronze ali, um pessoal que tipo assim, não tem nada da estrutura e chegar lá na Olimpíada e ganhar um bronze, foi o que aconteceu com nós. Sem investimento nenhum. Sem investimento nenhum, a gente ficou em terceiro lugar na competição. Daí foi o primeiro resultado assim, e tem muita gente que no início não tinha não botou credibilidade nenhuma no pessoal. Não acreditou, né? Não acreditou. Um ano, 2005 fundação, Isso. 2006 campeonato em Nova York. Exatamente. Cara, é um puta de um salto, né, cara? Tu pensar assim, vai muito rápido. Um ano é nada. Exatamente, foi um negócio assim que surpreendeu muita gente, assim, daí quando voltou com os resultados, já tinha um monte de gente no aeroporto, já tinha pessoal fazendo reportagem na chegada já. Foi um negócio assim que ali levantou muito a equipe e foi um passo bem grande, assim, sabe? Depois disso a gente começou a se estruturar. Por conta de uma equipe participar de uma escola, a parte fiscal é muito complicada. Você está dentro de uma escola e tem que prestar contas e tal. Então a gente fundou uma associação sem fins lucrativos no ano seguinte, chamada ITTech. Essa associação ela suporta a equipe, então é como a equipe de robótica, a T-Brazilian to Braze, ser um projeto da ITTech. Então ali começou, 2007, né, o ano seguinte, o pessoal foi para Houston, no Texas, e daí começou a vir competição por competição, cada ano participando de um local diferente, foi crescendo, mas o start assim foi ali. Em 2007 também entrou o nosso maior patrocinador, que até hoje continua, que é a General Motors, né? E a equipe começou a se estruturar. Então o início da nossa equipe foi mais ou menos por aí. Show de bola. E como é que tu entrou assim? Como é que tu... Cara, eu sempre fui meio nerd, assim, né? Gostava de robô, na época eu era criança, eu desmontava os carrinhos, pegava o motor, colocava no outro, colocava dois, fazia barquinho, Fazia uma S. Fazia uma S. Eu era desse tipo esse tipo de guri, assim. Daí o que aconteceu? Eu tinha um colega da minha turma, se eu não me engano, estava na 8ª série, e daí ele já estava na robótica. Ele era
um dos meus melhores amigos, assim, e ele participava da equipe, ele era o mais novato da equipe. Daí eu falei pra ele assim, ó, cara, como é que eu faço pra ingressar? Eu adoro esse tipo de coisa, assim, eu conheço bem pouco, mas eu quero aprender, quero estar junto aí. E daí ele me indicou, e daí em seguida eu já entrei na equipe, consegui a vaga. E naquela época, assim, eram poucas pessoas, assim, que tinham na equipe, assim, não é nem perto do que é hoje, assim, hoje a equipe é muito mais estruturada, tem muito mais gente. E ali, através desse meu colega, eu consegui entrar na equipe. O nome dele é Azaf, que é irmão do Jéssica. Mas a Miros Becker. Esse aí, conhece também. Sim, ele foi colega nosso lá, né? Ah, é. Estão falando alemão? Não, o cara tem um nome bem complexo. Deu pra ver? Deu pra ver? Cara, mas baixo. E o Azaf hoje em dia tá lá na Austrália também. O irmão dele, ele tá morando lá. Daí cada um coordena uma equipe lá na Austrália. Tem mais que uma equipe dentro da... Como é que... Eles saíram da... Não, no caso eles são funcionários das escolas de lá daí. Entendi. E como é que funciona a questão? Tu falou que é uma equipe grande, tem bastante. E funções, como é que tá? Qual é a tua função hoje? Então, a equipe ela já sofreu várias modificações assim, ao longo do tempo. No caso, assim, aprender com o erro, melhorar e seguir em frente, sim. Então a gente teve várias metodologias, assim, mas a equipe é como se fosse uma empresa. A equipe, assim, ela tem várias áreas, dividida, assim, da parte mais técnica, da parte mais administrativa, entendeu? Da parte técnica, que é o que eu lido mais, assim, a gente divide a equipe em áreas. Por exemplo, assim, ó, a área da programação, a área da elétrica, a área da mecânica, a área do projeto, a área da parte mais administrativa. A gente tem bastante atividades que são em inglês, a competição internacional. Hoje não tem uma competição oficial no Brasil. Teve uma off-season no ano passado, no 2019 teve. 2020 não existiu, tá 2020 ligado? não teve nada no planeta Terra. E daí a gente foi campeão numa off-season que teve em Novo Hamburgo. Vieram vários times do Brasil inteiro, o pessoal de São Paulo, Paraná. E a gente fez uma off-season, assim, foi bem divertido a competição e a gente ganhou junto com o time de Novo Hamburgo. Que me perdi na história? A divisão dos... Como é que é a divisão das funções ali? É isso aí. Então, assim, cada divisão ela tem um mentor responsável. Então, aquele mentor normalmente é uma pessoa experiente, já teve vários anos naquela atividade, então ele coordena aquele setor, então ele vai avaliar ali as atividades que tem que fazer e distribuir o pessoal e ajudar, entendeu? Dar suporte. Eu na equipe, eu já participei de várias áreas, assim, praticamente todas. Eu já participei algum ano, por conta de eu participar desde 2007. Sim. Então, assim, eu já fui coordenador da equipe por 4 anos. Agora faz 2 anos que eu não sou mais, dei espaço para outras pessoas também aprenderem como lidar com o time. E hoje eu sou mentor da parte da elétrica, então eu dou suporte nisso. Eu ensino, vejo ali, até inclusive essa temporada agora, vira e mexe, a competição muda todo o sistema elétrico. No início lá era tudo via rádio, assim, sabe? Depois passou para Wi-Fi. Agora tá vindo um novo modelo lá de... alguns componentes mudaram também e daí a gente tem que estar aprendendo, tem que saber aprendendo. A tecnologia muda É constantemente. muito rápido agora, né? Ainda mais nos últimos anos, 10 anos, vamos supor, cada ano vem celular, computador, tudo muda muito Exatamente. rápido. E pro leigo falando, tá? Não, mas eu vou ser sincero, tá? Eu não costumo pesquisar muito, porque às vezes quem tá olhando tem alguma coisa que gostaria de saber e se eu pesquisar, vamos dizer assim, daqui a pouco eu não faço a pergunta que o cara quer saber, tá ligado? Literalmente, acredito que tenha muitas divisões na robótica. O que literalmente vocês competem de que forma? Tipo, vou explicar a pergunta que eu tô fazendo, porque eu acho que eu fiquei meio... Vamos lá. A pergunta. Tipo assim, ó, eu já vi questões de robótica de
de ser robôs, literalmente, movimento. Já vi também que tem alguns que estão tipo, tipo luta de robô, tá ligado? Aonde exatamente vocês se encaixam? Qual é exatamente a participação de vocês? Beleza, boa, ótima pergunta. A robótica, assim, por conta daqueles programas da Sky, o pessoal acha que toda competição de robótica um robô destrói o outro. Exatamente, foi isso, mais ou menos isso que... Mas nossa competição não é dessa forma. Nossa competição até tem uma palavra que fala bastante, que é a competition. Os times se ajudam. Se tu vê na Olimpíada lá um cara de outro país lá abraçando o outro, que nem teve no skate lá que eu vi, o pessoal, meus brasileiros lá indo muito bem, não conseguiram ganhar ouro, mas e daí ia lá e abraçava o cara que estava em primeiro lugar. Loki mesmo é só Medina, né? Não sei se tu sabe, mas Loki mesmo é só Medina. Eu já vi falar disso. E o japonês lá, o japonês em primeiro lugar do skate. É Loki também. Tem esse caso, né? Mas eu tô falando do brasileiro, né? Eu não sei qual é a história do Martin Medina, ele desistiu, né? Ele perdeu, ficou putaço, que o cara podia ser campeão, agora foi embora, né? Cagou pro cara. Tu vai ser campeão, eu não, vou embora. É brabo, né? A situação é brabo, podia ter tirado um bronze, né? E também ter ajudado o cara, tipo, dar um apoio pro cara que tá no time, né? Comemorar com o cara, meu, que bagulho Sim. triste. Por mais que tu não participe do título, mas o título sendo pro teu país, pra tua confederação, pô, que massa, meu. E não, tu fica. Porque tu não ganhou, tu vai dar pitizinho e vai largar embora. E a gente tá competindo pra entrar na história do número de medalhas, né? Até conseguiu agora conseguiu esse. Também? Vão ter pra cá, deu 3 ou 4? O Brasil foi. Hoje foi a seleção de manhã. Foi hoje, não, deu 3 hoje. Né? Futebol, boxe e qual é a outra mesmo? Não foi o Isaquias? O Remo. Tem a história desse cara do Remo aí. O Isaquias, o que fez o Kamehameha lá. Não, é muito triste. Desculpa. O Kamehameha é o Hadouken, né? Eu acho que não é exatamente, ele fez aqui. Vamos destruir. O pensamento, o raciocínio lógico dele estava construído e acabou. A gente destruiu. Tava legal. Exatamente. Então assim, a nossa competição, ela não é de destruir robôs. Não é nada disso aí. O que acontece? A gente trabalha ali no evento, ali nas partidas, pontuação. Então assim, todo ano o jogo muda, nenhum é repetido com o outro. Por quê? Para ter um novo desafio, fazer um novo robô, outra proposta. Então assim, o jogo ele tem a competição tem uma cronologia, né? Primeiro assim, só dando um passo para trás, a gente participa da competição de FRC. Na FIRST tem 4 tipos de competição. A FRC é o nível mais alto, assim. Só dando um passo atrás, porque se eu falar que a competição é só isso, vocês vão não entender. Vou lá um entendimento. Então depois eu volto para falar das outras. No caso, vocês fazem a Skynet. Vocês estão criando a Skynet, é isso? Por aí, digamos assim. Então assim, na competição a gente pontua de acordo com as regras e sempre a competição é 3 contra 3. São 2 alianças, 3 contra 3, e quem no final da partida conseguir o maior número de pontos ganha a partida. E ela funciona assim, mais ou menos como a Libertadores. Primeiro tem a fase de grupo ali, que na verdade daí é todos contra todos, ali é um sorteio. Talvez tu não enfrente todas as equipes na qualificatória, mas tu vai enfrentar vai fazer bastante partidas, normalmente 10 a 15, dependendo do número de equipes no evento. Quanto menos equipes tiver, mais partidas tu vai fazer na qualificatória. Depois tu vai formar um ranking. E nesse ranking, a primeira do ranking pode escolher qualquer uma abaixo dela. Pode escolher a segunda, não tem problema. Ou se ela achar que a quarta é melhor, pode escolher a quarta, não tem problema. Então, nisso, né, vai formando duplas, né? Porque acontece, a primeira aliança escolhe o time que vai jogar com ela. E ela já não escolhe o terceiro para não ficar tão forte, entendeu? Então pula para a aliança seguinte, a aliança 2. Então a aliança 2 escolhe o robô para participar com ele, daí ele não escolhe também. Então vai indo assim, então assim, digamos, formam 8 duplas, quando formam as 8 duplas, aquele oitavo lá começa, daí ele vai escolher 2 equipes na sequência, né? A oitava aliança vai escolher um que vai participar com ela e o terceiro robô. Daí vai subindo de novo. Ou seja, a oitava é para ser a aliança mais fraca, assim, né? Sim. E a gente já foi campeão sendo a oitava aliança. E tudo isso num dia só? São 3 dias de competição. O primeiro dia é só treino, tu tira o teu robô da embalagem ali, da empresa, tu bota ele numa caixa bem grande, sim, e envia para competição.
E daí lá tu vai tirar ele da caixa, daí tu vai montar alguma peça que falte de repente, porque às vezes tem que desmontar ele para enviar. E... Testar se tá tudo fumegando. Exatamente, normalmente não tá, muda, porque imagina vir daqui até Nova York. Lugar passou, o aeroporto já virou Sim. um entulho, ele virou... No Brasil, os aeroportos, vem cuidadinho, vai, frágil. Não bote nada em cima, vem 12 caixas em cima. Não, tem muita história disso aí. Tem uma vez na China que o pessoal levou nosso robô e faltou peça. Os caras conseguiram extraviar a peça do robô e a gente tem que fazer na hora. Foi terrível. E a gente foi bem na competição ainda. Mesmo? A gente enfrenta cada desafio, não tem O noção. brasileiro tem que se adaptar a tudo, tá ligado? Tem que só fazer umas gambiarra. Sem gambiarra não é do Brasil, tá ligado? Não Cara, dá pra falar. Até esse negócio do brasileiro fazer gambiarra, assim, um professor da PUC meu já contou um negócio pra mim que eu concordo totalmente com ele. Ele já tem experiência também de intercâmbio e tal. O brasileiro, ele se adapta muito fácil. Por quê? Porque aqui a gente não tem as melhores peças, não tem os melhores equipamentos. Estrutura. Exatamente. Tu dá um jeito, o negócio lá não tá bem, mas isso aqui, se eu pegar isso aqui, quebrar e botar ali, vai funcionar. Exatamente, nós sabemos bem. Então assim, quando a gente tá competindo lá fora, assim, e o pessoal não tem não tem a peça adequada, o que eles fazem? Eles esperam chegar e vão lá e montam. A gente vai lá, se adapta, vê o que tem e bota pra rodar. Entendeu? Então isso aí o meu professor da PUC falou, eu concordo. A gente sabe se virar. A gente sabe se virar. Não, é um diferencial nosso do brasileiro, né? O cara se vira com o que tem. A galera esportista, jogava... Tu acha que imagina esses esportes, que nem futebol, o cara joga na rua, normal, todo mundo joga futebol. Mas imagina, onde é que tu faz os outros esportes que tem nas Olimpíadas? Não tem, cara. Não tem lugar nenhum. Falando nisso, eu tava olhando essa semana. Eu e as nossas dolentes estávamos olhando pra botar a Monique lá na Sojipa, porque é o único lugar que tem pra botar, pra fazer ginástica, tá Meu pai ligado? trabalha na Sojipa. Mas daí eu decidi que eu não vou botar agora. Eu não alcancei as metas que eles pedem, eu não alcancei financeiramente. Sim. Eu tenho que ir, olha. Não que seja caro, mas é que no momento não estamos... Lá na Sojipa o pessoal investe mesmo no... Tem É só bastante lá lá e que judô. tem, né? Muitos Tem o esportes Grêmio Náutico diferentes, também, né? Mas eu não sei se é tanto assim. Mas eu não sei tem tudo que todos. tem também. Porque, tipo assim, a minha guriazinha gosta muito de ver as gurias pulando e dançando ginástica, e né? ginástica, tá Sim. ligado? Então, tipo assim, eu não sei se o Grêmio tem isso, né? Eu não sou muito dessa área, não conheço tanto. Não. Eu não sei. Cara, e perrengues se vocês já passaram nas competições, o que já aconteceu? Deixa eu lembrar aqui de alguma coisa. Perrengue, aquele Antes- avião... Antes que tu comece, Lembrei de um. O- Tem vários. o Elon Musk tinha que mandar brasileiro lá pra parte. Tá ligado? Eles querem mandar mais, manda brasileiro, meu. Manda brasileiro. Manda pra lá com um cilindro de gás só um cilindro de ar. Dá jeito. Só um cilindro de ar. Deu? Te vira, nego. Os bichos plantam. Vira. 15 dias tá povoado. Eles vão assopando, enchendo os cilindros com assopando, usando e assopando. O que acontece? Há cerca assim de acho que uns 6 anos, 8 anos, antes disso a FedEx patrocinava a competição. Então não gastava nada com transporte para levar o robô até a competição lá fora. Mas acabou essa história. Daí o que a gente fez? Para poupar grana, porque para enviar um equipamento com peso do robô e tamanho do robô para fora é muita grana. O que a gente faz? A gente faz um robô já desenvolvido para não passar do limite de bagagem e a gente vai junto com nós o robô. Vamos bagagem despachada. Então a gente desmonta ele, não pode levar bateria, né? A bateria não entra no avião. Daí a gente vai sem bateria lá, a gente compra a bateria e descarta lá. Ou competição impressa, ou a gente pega emprestado dos outros times, mas isso é outra história. Então assim, o que aconteceu uma vez? A gente estava indo participar da competição no Canadá, em Montreal. E por nossa sorte, a gente dividiu o grupo em dois para ir. Um grupo ia tipo assim, às 9 da manhã de um dia, e o outro ia acho que no fim do dia, assim, no mesmo dia. Eu sei que era um intervalo assim de eu acho que umas 14 horas de intervalo no grupo. E daí só que os dois grupos iam se encontrar em São Paulo para depois ir junto. Uma coisa assim. Daí o que aconteceu? A gente foi lá, sempre onde vai transportar um robô na companhia aérea, ele não vai, o robô por ser um volume bem diferente, se não é uma mala, ele vai diferente, assim, sabe? Ele vai, às vezes o carinha pega, põe num carrinho assim e leva até certo lugar, ele não vai para aquela esteira comum.
Então o que acontece? Porque é frágil. É frágil e é um volume estranho, sabe? Um Não volume... passaria, não andaria ali naquele... Exatamente, ele trancaria, o volume dele é estranho. Uhum. E, tem as dimensões ali, as 3 dimensões que eles calculam, a gente já faz para não passar, mas normalmente ele é mais esticado, assim, sabe? A largura dele é maior que o normal. Não, sim. E daí ele trancaria nos corredorzinhos. Então, o pessoal... O que aconteceu? Eu tava no primeiro grupo, e daí a gente pegou e botou... Pode ser. Beleza? Tá. Então, assim, o volume do robô ele é diferente, né? Então, o pessoal tem que transportar ele até o avião de outra forma. E daí, normalmente, quando a gente vai viajar, o robô fica responsável no meu nome, já pra mim ficar cuidando. Daí o cara pegou, pesou e deixou o robô do lado dele, assim, o cara do guichê ali da companhia. E daí eu falei pra ele, cuida aí pra não esquecer, esse volume é bem importante pra nós. Eu falei pra ele ainda. Sim. E daí ele, não, beleza, vai aí, fica tranquilo. E daí nisso a gente pegou e foi até São Paulo, e como é um voo internacional, a gente tem que tirar as malas em São Paulo e despachar novamente, como por caso de ser o próximo voo internacional. Daí quando chegou em São Paulo, o nosso robô não chegou lá. Ele tinha ficado em Porto Alegre do lado do cara lá. E daí mas que barbaridade. E daí nisso, tu tem que ter uma ação muito rápida, né? Senão tu perde a competição. Exatamente, Daí peguei, falei com o cara ali na hora, falei, daí chegou todas as malas ali, não vinha, daí ficou em Porto Alegre. E daí eu peguei e fui no cara da companhia ali, que tem um que fica ali dentro da área ali de retirar as malas. Falei, nossa mala não chegou. Eu acho que o lado do cara do guichê lá em Porto Alegre. Daí ele ligou, na hora ele ligou e daí certificou que tava lá. E daí no próximo voo, que era o que o pessoal tava vindo lá, a mala veio pra nós e deu tempo. Assim, mas foi ali, né, cara? Imagina o coração quando chegou lá. Cadê o Você não bagulho? tem outro grupo? Não tem outro grupo, e o que eles teriam que ele iria fazer? Porque a gente tem que dar solução, Mandar no avião e Que- dizer, ó, te espera aqui. O que a gente ia fazer? A gente ia pegar e realocar pelo menos uma pessoa do voo internacional pra ir depois, né? Daí dá tempo de um avião vir de Porto Alegre para São Paulo só com nossa mala ali, que é o robô. Sim. É uma solução a gente teria que dar. Cara, mas teve outro perrengue que daí esse foi mais engraçado que o que aconteceu? A gente, que é outra história, a gente pegou e foi pra Nova York, isso aí foi, deixa eu lembrar, bastante evento. Cada canto, meu, Eu já participei de 16 eventos internacionais já. em países diferentes. Ou eles têm o mesmo, vamos supor, é o mesmo evento, a mesma organização que fazem em vários países? Exatamente. E eles repetem normalmente ou eles sempre tem que nem em Olimpíadas e Copa do Mundo? Não, eles repetem. Eles repetem? Não, é muitas competições. Eu acho que só nos Estados Unidos deve ter... Cara, deve ter não sei nem contar, é muito assim, ó. É muito. Nos Estados Unidos as competições são gigantes. Toda escola conhece, a gente é muito mais conhecido lá nos Estados Unidos do que no Brasil. É bem divulgado lá. É bem divulgado. Lá, tipo assim, o Barack Obama já tem foto dele dando um apoio para uma equipe lá de Washington. Assim, o negócio lá é muito maior. Que países tu já competiu aí, que tu falou que foi 16, falando aí? Eu participei de 16 eventos, né? Eu já participei de várias competições nos Estados Unidos. Eu já fui 7 vezes para os Estados Unidos competir. Algumas eu participava de 2 eventos, até 3. Já participei de 2 eventos no Canadá, um em Montreal e outro em Sherbrooke, que fica no estado de Quebec, onde o pessoal fala francês lá no Canadá. Sim. Já fui. No Canadá fala várias línguas, francês, inglês. A primeira língua é francês, a segunda é inglês. Daí, quando eu fui para Montreal, que também é no Quebec, lá todo mundo falava inglês. Eu não achei uma pessoa que não falava inglês. Daí é mais fácil comunicar. Mas em Sherbrooke, que é mais interior assim, daí quase ninguém falava inglês, é só o pessoal da competição. E daí falando francês se quebrava. E daí não falava. Daí não falava. Você arranhava inglês com o cara ali que tu ia comprar alguma coisa ali. Sim. Não, McDonald's. Mas o pior lugar, assim, em questão de linguagem, que tu pode ver que o pessoal da Olimpíada fala bastante, é Japão e China. Cara, não tem. No Japão ainda é melhor, porque tem muita gente assim que fala inglês ainda, o pessoal lá estuda mais. Mas na China, cara... Exatamente, eles têm como... Pelo que tu vê como são potência, eles devem entender que o chinês
deveria ser um idioma prioritário pra todo mundo também. Todo mundo deveria aprender o chinês também, que nem aprende o inglês, tá ligado? Deve ter isso. Tem meio que, deve ter essa mentalidade por causa dessa questão de potência, tá ligado? Aham. Hoje, que segunda, vamos por potência no mundo, eles devem ter ideia de, cara, tu não quer que eu fale o idioma, ainda mais se é questão que política divergente entre estados, vamos por quem fala o inglês, que é bem de acordo, todo mundo, bem legal, né? Mas todo mundo vê que falando inglês é americano. Tem a questão política em cima disso daí, eles provavelmente acham, a gente não vai querer divulgar o idioma de uma questão política diferente dentro do nosso país. Sim. Daí que dá essa quebradeira aí dentro de o cara se lá no... E aí, como é que eu faço? E mais se tu vai comprar uma coisa na China, assim, cara, dependente da cidade, Xangai, que é uma cidade gigantesca, assim, pra te comprar uma coisa, tu não fala nada, tu pega o teu celular, assim, pede pro cara digitar os números pra te saber o valor. É um negócio que não tem conversa, não existe, assim, ó. Lá é muito pouca gente fala inglês. E daí é até engraçado, assim, o pessoal da nossa equipe ficava sempre me pedindo, assim, pra ajudar eles pra comprar, porque eu ficava pechinchando com o chinês. Eu pegava o celular, assim, ele botava o preço 100 e eu 80. E daí o cara, não. Daí eu ia aqui me virando as costas, ele, tá bom. Ele fazia assim, Agora tu tá louco pra pechinchar com o chinês, cara, através do celular, cara. Levaram um turco do Brasil. Levaram o turco, exatamente. Tu é brasileiro, tu é turco. Cara, era bem divertido. E outra, agora uma pergunta técnica. Tá, não, peraí. Antes de tu começar com essa pergunta técnica. Tu disse que tinha uma história engraçada. E não contou a história engraçada. Qual que era mesmo? Que tu botou umas na frente. Agora eu me esqueci. Agora é isso que acontece. É que partiu, o cara parte de outro assunto e aí a gente vai grudando os assuntos agora. Eu ia perguntar o seguinte. Acho que foi Estados Unidos que tu começou e não terminou. Deixa eu lembrar. Estados Unidos, história engraçada. Vai vir. Tá, vai com a ficha. Quando vir, tu abre. Para! Cara, o negócio é o seguinte, os robôs, como é que funciona? Tu falou Lembrei história engraçada. Agora Lembrei. É que a gente tá falando de aeroporto, daí eu me lembrei. Aconteceu uma vez o seguinte, eu até comecei a falar, a gente chegou todo o time chegou em Nova York e o pessoal da companhia fez uma escala muito próxima uma da outra. Tipo assim, o aeroporto de Nova York, não sei se já fez. Já fui aqui em Pelotas. É parecido com Pelotas. O aeroporto é gigantesco. Tu pega um trem, um metrô dentro do aeroporto pra te ir de um lugar pro outro, assim, de tão grande que é. É gigantesco. Parece o Salgado Filho. Não tem o trem ali que tu pega, não tem o bondinho que tu pega do trem. 300 metros até dentro. Até te sentar já tá na hora de Não, é muito gigantesco. E daí o que acontece? Eles botaram pouco tempo e não se ligaram ali na hora de comprar a passagem. E daí o que aconteceu? A gente pegou, fez ali o processo ali de retirar as malas e tal, daí demorou um pouco mais ainda que deveria. E daí pegamos e tem a telinha lá que tu vê o teu portão do teu voo, né? E fica uma tela em vários lugares do aeroporto pra saber onde é que tem que se caminhar pra embarcar. E daí nisso a gente tava num grupo assim, era bastante gente. Foi 2017, isso aí, 2017. E a gente pegou e foi eu e mais um na frente pra ir pro portão para dizer pro cara esperar o resto do grupo, né? Que tava chegando com as malas e coisa. Daí a gente pegou e foi correndo. Totalmente correndo assim pra... Daí o que aconteceu? Que até falar o nome da pessoa, vai que ele esteja escutando esse podcast, é o Brusque, tava eu, o Brusque, e a gente pegou e foi correndo na frente, assim, e corremos bastante, cara, o aeroporto é gigantesco, assim, e daí a gente pegou e chegou no portão, assim, a gente olhou, tinha nada mais. Deu, será que os caras foram e a gente não conseguiu embarcar, e daí o grupo ficou pra trás. Daí a gente pegou, mano, tem coisa errada, eu acho que os caras mudaram o portão. Porque na passagem aparece o portão ali, né? E daí acho que mudaram o portão. Daí eu fui lá nas telinhas, olhei lá, tinha mudado o portão. O portão era bem mais perto onde estava o grupo grande do que tá essa. Vocês chegaram primeiro que vocês. Chegaram primeiro, embarcaram e ficou nós dois em Nova York presos. Vocês ficaram. Puta que pariu. Aconteceu, cara. Caramba! Os caras. Nossa, que deixaram pra trás agora, eles que se viram. Mas assim, como foi uma falha da companhia, daí a gente não teve que pagar mais nada além, assim. Então a gente chegou lá, foi na companhia aérea lá, acho que é United, se não me engano.
Ele chegou lá no guichê e falou assim, ó, o nosso grupo embarcou e foi, e nós dois ficamos pra trás. Porque a gente tentou ir na frente e não conseguiu e fomos no portão incorreto. E o cara, não tem problema, eu encaixo vocês no próximo voo pra cidade lá. Eu nem me lembro qual que era a cidade. E daí a gente só ficou esperando ali, acho que mas foi pouco tempo, foi umas 2 horas assim. Daí ficou só ele em Nova York lá na apresentação lá. Ô cara, agora tu viu a diferença de Nova York pra França. Meu irmão foi pra França, então no outro episódio ele contou que ele chegou e eles compraram as passagens erradas do trem lá dentro. E por tu comprar errado, tu toma multa. Tá, não, tu vai trocar. mas daí é diferente. Ah, Ali sim. não foi culpa deles, trocaram o portão do negócio. É, mas não, aqui. Aí daí eu acho que o teu irmão tinha que ter pagado mesmo. Mas daí tem a Eu questão, sou parceiro que eu mas tenho daí que tu vai pagar. entender. Tu tem que pensar um negócio, é o francês, tu tá comprando o negócio do francês. Daí ele comprou a passagem e compraram errado. Eles disseram, provavelmente se enganaram, tentaram conversar com o cara e não saiu o papo, né? Não saiu o entendimento. Eles deram umas passagens, eles viram, não, essa passagem não vai pra lá, essa passagem vai pra outro lugar. Daí quando eles foram trocar, pra trocar tu tem uma multa. Putz, 300 pila de multa. 3 reais ou euros? Não, em reais. Só que quando Não, 300 mas- euros... Só que o brasileiro tá sempre convertendo. Quando tu vai pra lá, tipo assim, tu vai Ah, com com X certeza. dinheiro, tu sabe que esse X dinheiro vai virar X dinheiro lá, tá ligado? E tu vai gastar lá e tu vai sempre pensar, putz, isso aí dá tantos reais, isso aí dá tantos reais. Tem Não que importa, pensar. cara. O cara Tem sempre que vai pensar, 5, ainda mais hoje. Há uns anos atrás já não era tanto, mas hoje tá, imagina, o cara vai... A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu paguei 1,70 o dólar. E Lá, as dava pra passagens- Se tu soubesse, negão, pra ter comprado uma Apple. tudo. Para levar uma grana daqui e comprar uma ação da Apple, hoje tava cacando dinheiro. É verdade. Pior é. Mas naquela época eu não tinha R$1 no bolso. Não tinha nem- 1,70 pra deixar. Tava caro mesmo assim, tá ligado? Para de pensar na época hoje, né? Mas as passagens é vocês que pagam do bolso ou no caso dos patrocínios? alguma coisa Então, assim? como é que funciona essa parte? É muitos fatores, assim, quando a gente define participar de um evento local, assim, isso aí conta bastante. Então, assim, a equipe ela tem uma verba, então a parte administrativa da equipe vai pensar como que vai acontecer aquele evento, então a gente vai definir, assim, se vai ajudar numa parte, na passagem, porque tem muita diferença, uma passagem para a Austrália é em torno, assim, de uns R$4.000. Uma passagem para os Estados Unidos, para Nova York, antes da pandemia, assim, tu poderia conseguir na sorte, sim, por uns 1.850, 1.900, assim. Então é muita diferença. Então, por exemplo, se tu ajudar R$1.000 na passagem para a Austrália, entendeu? A gente faz esse tipo de cálculo, assim, e ver que a melhor forma para ajudar os integrantes da equipe e poder participar do evento, porque a gente tem outros custos também, né? Sim. A gente tem que comprar peças para o robô, a gente tem que comprar equipamentos, a gente tem que melhorar a infraestrutura da nossa sede. E vai a equipe toda ou vai quem é essencial, digamos assim, para fazer funcionar lá? Não, normalmente a gente limita no número, porque a gente normalmente aluga 2 carros de 7 lugares. Então normalmente o limite ali é 13 pessoas, ou 14, por causa que tem o espaço das malas, do robô e tal. Não, tu entendeu? Tipo assim, não Sim, que dos outros não todo sejam mundo, né? essenciais, entendeu? Uhum. Não seja importante, mas digo, os que vão fazer o negócio funcionar Os mesmo lá. pilotos, porque daqui a os pouco tu tem. mecânicos, né? Né? Não, daqui a pouco tu tem alguém aqui que cuida mais da parte administrativa, do financeiro, então necessariamente ele não precisa estar lá diretamente. Mas a equipe é bem democrática, assim, a gente pensa junto, avalia, vê o que mais se esforçou. E todo mundo que participou da equipe até hoje, que dedicou bastante, conseguiu pelo menos participar de um evento, assim, ó. Então todo mundo, a gente tenta ajudar todo mundo, assim. Sim. Porque, cara, a equipe, assim, eu não comentei isso lá antes, mas assim, a gente tem a data de evento, assim, a gente tem o período off-season e o período season no ano, assim, ó. O período de competição, então, que é o season, ele vai ali do final de dezembro, onde eles lançam o jogo, até abril, que é a Championship, o Campeonato Mundial. Então nessa época a gente constrói o robô, ali início de janeiro. Então aqui, nossa, é verão, calor, férias. Então, cara, tu ficar ali fazendo robô nessa época aí é bem exaustivo, Mas, assim, tem sabe? que pra eles é pensado vamos supor, pro americano, pensado pro americano as datas, Exatamente. né? E lá eles estão na escola, entendeu? No inverno tranquilinho. Eu vi que a gente tá aqui na aula que eu tava fazendo robô. Na verdade eles vão pra aula também, mas não. Eu tenho mais 2 perguntas, mas eu vou fazer uma antes, porque você tem... Depois eu lembro dessa outra. Cara, e país que você tiver problema de questão de visto e tudo mais pra fazer o passaporte, pra poder entrar e tudo mais? Então, aconteceu já
a gente sempre programa muito antes, sabe? A gente sempre se programa muito antes pra fazer. Os Estados Unidos, cara, como a competição é lá, é o local mais fácil que consegue visto. Por causa que na hora, quando a gente vai aqui no consulado, o pessoal na hora liga pra... como é que é o nome da cidade lá? Manchester. É uma cidade de Nova York, se não me engano. E daí eles ligam pra lá e o pessoal americano, não, sim, o pessoal da equipe de robótica vai estar aí e pode liberar o visto pra eles ou vir pra cá competir, tranquilo. É bem fácil assim, ó. E daí o que aconteceu? No ano de 2018, se não me engano, 2016, não lembro. E daí, e daí a gente foi pra Austrália. E lá na Austrália a gente aplicou tudo certinho um bom tempo antes. E a Austrália é o seguinte, assim, ó, a Austrália é o país que mais cuida do pessoal do menor de idade. Cara, eles têm regras assim, ó. Então assim, ó, e lá tem aconteceu muito caso no passado de famílias australianas meio que comprarem crianças por não conseguir fazer filho e ir pra lá, sabe? Tem umas coisas assim. Então eles cuidam muito jovens, assim, adolescentes indo de outros países pra Austrália. Questão de tráfico de pessoas, né? E a gente foi lá, aplicou o visto tal pra gurizada. O visto pros maiores de idade saiu no outro dia, é eletrônico. Eles batem assim, ó, maior de idade, questão financeira, tudo via software, assim, um programa. Ninguém nem tem não tem papelada, né? Não, vai lá, outro dia teu visto tá aprovado. Mas pra adolescente, pra menor de idade, é bem mais complexo. E aconteceu que o pessoal demorou demais pra dar uma resposta. E ficaram apertando, até acontecer o caso de a gente estar no aeroporto e não ter o visto ainda da gurizada. Então o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, a companhia que estava participando junto com a empresa que fazia o transporte, se não me engano era o United junto com a Latam. E daí o pessoal da Latam ficou totalmente comovido com a história. A gente aplicou o visto muito antes e até agora não liberaram o visto pro pessoal. A Latam conseguiu fez uma parceria, ele conversou com o pessoal da empresa aérea e conseguiram estender nossa voo para uns 3 dias depois ainda. E daí, esses 3 dias que conseguiu sair o visto do resto do pessoal. Entendeu? Foi tudo ali, assim, ó, ali, no limite. E da boa vontade lá. E da boa vontade, porque se tivesse que pagar passagem tudo de novo, a gente não ia comprar. Já ia ter os maiores, e quem era... Não, mas tem que ser a competição, eu esqueci de falar, a competição... É 4 conto por pessoa pra ir, né? A competição, ela é voltada para adolescentes. A competição... E não é para o público, assim, dinheiro, não. A competição, agora eu vou dar um passo atrás e vou explicar as categorias que eu falei lá antes. Então, assim, nessa viagem foi tudo ali, e detalhe, eram eu, mais o John, que eram homens, e mais umas 7 gurias. Esse era o nosso time, muitas gurias. E daí a gente conseguiu ir, daí a gente fez uma parceria, ela participou de 2 eventos, e detalhe, foi campeão lá. Depois de tudo isso aí, então assim, pra mim esse evento assim, entrou pra história na minha vida, assim. Foi um negócio tudo ali, superação, estresse, volta por cima, e a gente chegou lá e foi campeão. Foi um negócio muito legal. Assim, ó, de outro mundo. Deu sangue no olho a diversidade. Diversidade deu problema, motivou. Sangue no olho. Cara, tu tem perguntas? Eu vou deixar porque senão eu vou te perguntar. Tipo assim, tem papos que eu gosto de participar. E tem papos que eu gosto de ouvir. É legal. É tri de ouvir, cara. É isso que eu tô. Tipo assim, eu não tô perguntando, não é porque não tô interessado, é exatamente pelo contrário. É que eu tô interessado e eu quero entender da situação, entender do negócio. Deixa eu explicar Fala as categorias que depois eu entro no outro assunto. Pra que entrou o assunto de adolescente, né? Então, assim, quatro competições. É First Legon Lee Junior, First Legon Lee, First Tech Challenge e First Robotics Competition. A First Legon Lee Junior é pra crianças, assim, cara, é muito nova, assim, há 7 anos, 8 anos. Começa desde cedo. A Legon Lee... até o ensino fundamental, mais ou menos assim. E o First Tech Challenge e o First Robotics Competition é os adolescentes, o ensino médio. Que lá nos Estados Unidos é o Technical School. Não é High School? High School, Technical School. Os dois mais juntos sim. Porque lá hoje em dia a educação deles é muito avançada, né? Eles já fazem
o high school dedicado a uma área já. Sim. 7 anos, cara. Imagina Que tua criança. loucura. Sim, meu gurizinho tem 6 pra 7, faz 7 agora em... Ela fazendo um robô. É, tipo assim, não que é muito louco, meu. Porque, tipo assim, é muito incrível tu imaginar que uma criança seja de 7 anos seja focada aquilo ali, tá ligado? Sim. Tipo assim, ó, porque eu tenho a minha filha e tem mais 2 sobrinhas. Uma tem 8 e a outra vai fazer 10. Então, tipo assim, é muito difícil pra mim, imaginar qualquer uma das 3 indo pra esse lado, tá ligado? A competição ela faz as pecinhas ali, que é Lego mesmo, né? É Lego, tu vai acoplando os motores, tudo ali tem um manual, tu vai montando teu robozinho ali, e daí as peças são desenvolvidas pra criança não engolir, já é um tamanho maior, né? Tudo é pensado assim, sabe? Caramba. Agora, olha como eu sou, como nós estamos andando. Agora eu vou dar um exemplo, tu vai me dizer que, acredito que tu vai me dizer, tipo assim, quando o cara vê um vídeo, muita gente vê muito no Facebook, dos caras fazendo um motorzinho, aí bota no Lego, aí com essa roda não sobe, o cara bota um vidro assim, aí com o vidro ele não sobe com aquela roda, troca as rodas, aí bota, é mais ou menos essa ideia então que isso ele aí. faz com as coisas. E essa competição, cara, no Brasil tem bastante. A competição de Lego tem bastante aqui. Tem várias competições oficiais no Brasil. E daí tem que a empresa assim, que toca isso aí é o SESI. É o SESI que toca essa parte de Lego no Brasil. E daí tem muita competição. Essa aí é grande já. Tem várias escolas, todas as escolas do SESI acho que participam. Sim. E daí é bem legal, cara, bem divertido. Eu já fui, há 2 anos atrás, eu fui técnico, eles chamam de técnico, que a gente chama de mentor na FAC, eles chamam de técnico. Eu fui técnico num time, daí a gente participou do evento em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, esse de evento, é bem legal também, cara, é bem divertido. Hoje tu sai da idade das competições. Tu vai literalmente como isso, como mentor, como técnico, tu vai pra auxiliar, dar o suporte pra eles, é isso? Exatamente, Normalmente sim, quem participa de um bom tempo da FIRST, normalmente acaba ficando, assim, sabe? Porque é muito apaixonante, sim. Tu sempre quer inovar, tu sempre quer ajudar a gurizada. Então, assim, eu já tive, de anos atrás, eu tive muito mais ativo na equipe quanto eu estou hoje. Mas eu sempre continuo ajudando, porque acontece, a gente tem nossa vida também. Ano passado eu me formei em engenharia elétrica, então assim, ano passado eu tirei só para finalizar meu curso. Então eu estudei, me dediquei. Daí também tem a parte assim... Vida pessoal, cara, vai tocando, né? Cara, tem que trabalhar, namorada, mulher, esposa, exatamente. tudo mais. Eu ia dizer, um cara bem afeiçoado, né? Sempre tem um... Tinha que ver com o cabelo, cara. Agora... Gravidade, né? Gravidade caiu o cabelo. Sei bem como é que é, né? Sei bem. Ainda não assumi assim de carecá, mas... A gente bota o Brasil aqui dos ladinhos, tem um pouquinho, tá ligado? Eu deixo crescer, tipo aqui, mullet, sabe? Mas tem uns que escondem, né? Eu assumi Brasil. Foi depois que raspa que o cara sentou, o cara disse, já é meu isso aqui, e a namorada disse que é bonito, então tá perfeito. Então tá beleza, então tá Ontem eu ia tirar a barba, eu disse, como é que tu gosta? Com barba ou sem barba? Ela disse, não, usa com barba que a tampa mais a cara. Eu disse, então tá bom. Foi um elogio isso? A questão foi um elogio? O pior é se não tem barba e é careca, eu acho que é... Uma salsicha, cara, é horrível, cara. Não, continua e as categorias, vocês têm só a última ou vocês têm outras categorias? Cara, por conta dos mentores, assim, digamos assim, a gente tá bem sobrecarregado, assim, todos os mentores da equipe hoje estão na faculdade, assim, sabe? Daí tem uns finalizando, assim, ó, que eu finalizei agora, mas aí tem o Matheus e a Nicole, que o Matheus tá na engenharia, faz engenharia mecânica também. Então, assim, a gente não conseguiu tocar dar continuidade no time de Lego, assim. Mas nada impede daqui a uns anos a gente voltar com outro time, assim. Sim. Então hoje a gente tá só completamente com a competição de FAC daí. Entendi. E até mês passado a gente teve o nosso... como é que eu vou dizer? O ingresso de mais integrantes da equipe, né? O processo seletivo a gente teve. Daí a gente divulgou aí em Gravataí, principalmente o pessoal da GM, os filhos dos funcionários da GM, a gente divulga lá. E ingressou, agora está no fim do processo agora, então vai entrar bastante gente. Hoje na equipe tem uma galera assim. Eu conheci, eu tive contato com a equipe de vocês através de várias pessoas de vários lados diferentes. Contigo, a Zaf, que eu fiz o Senai. Quando eu fiz o técnico em informática tinha a Beatriz, eu acho que e o Zeke.
E O Zé que tá até hoje. E o Luan, que é o meu primo. O Luan é teu primo? O Luan é meu primo. Não sabia. O Luan, eu não sei se ele tá ainda. Não Ele sei. tá, Ele tá ainda. Ele é meu primo. E daí então, eu de vários lados diferentes eu tenho informação. Entendeu? Eu chego informação por vários lados diferentes, várias partes da minha vida. O Luan ele cuida da estratégia do time. Uhum. É bem importante também. Porque assim, o que acontece no evento, tu pode ter o melhor robô assim, ou tu tem um robô inferior. Se tu montar uma estratégia, tu consegue derrubar outro time. Porque às vezes tu defender no local certo ou atacar no local certo, derruba outra aliança e acaba ganhando a partida. Então a estratégia é muito importante. E agora a gente entra na minha. Tu quer perguntar antes? Não, eu queria perguntar se quando vocês fazem processo seletivo, né, acredito que se chame assim, Isso, é isso mesmo. vocês abrem para outras escolas? Tipo assim, vou dar um exemplo, Tuiuti, que é aqui perto, que a gente Sim, conhece. te abre para toda a região, todo ao redor de Gravataí. Já tem vários integrantes de caixeria. Oi? O que é... Essencial. Os requisitos. Não, na verdade assim, o que acontece, não tem pré-requisito técnico, porque justamente a pessoa vai aprender. Sim. Então a gente tem algumas avaliações para verificar se a pessoa vai se dedicar, se vai poder comparecer na robótica, porque a gente normalmente atua no sábado. Então a gente tem que saber se a pessoa tem o sábado disponível. Tá pagando uns 25 agora. Foi. Então assim, a gente avalia, a gente não precisa avaliar a parte técnica da pessoa. A gente avalia se ela vai se dedicar, se ela tem disponibilidade de horário para participar da equipe. Tem alguns Tem detalhes prova? assim. Não tem algumas situações de entrevista, mas não tem nenhuma prova assim. Nem pra ver lógica, questão de lógica, porque tem essa questão, vamos supor, a pessoa tem uma noção, tipo, faz uma prova lógica, não é direcionada Sim. a robótica em si, mas é uma lógica. Vamos ver como é que a capacidade da pessoa de... O que a gente dá bastante atenção é inglês. Se a pessoa tem o inglês, Já. é fluente, é uma ótima pra equipe. Porque a competição toda tipo, poder ganhar prêmios lá, tu tem que escrever os prêmios, escrito tem que ser em inglês enviado pra lá. Então assim, o aluno de escola de ensino médio que fala inglês é o que a gente mais busca. Assim. Sim, é um diferencial. Uma questão, como tu disse que sempre tem vamos supor, tem que ter um ingresso contínuo de pessoas mais Sim. jovens, como é que funciona? Tu tem um tempo que tu, tipo, meio que vamos supor, um contrato de 4 anos dentro, ou tu entra e como é que é essa renovação? Porque se tu for só entrando gente e não for saindo, tu... Normalmente sim, as pessoas que ficam ali 2, 3 anos com nós e gostam pra caramba, acabam virando mentores ou voluntários. Que a gente meio que divide isso aí. O voluntário é aquela pessoa que ajuda praticamente, sim, precisa transportar o robô daqui até um evento, ajuda no transporte, ou precisa fazer um lanche pra gurizada, entendeu? Não tem um compromisso. Não tem compromisso, ajuda quando pode. E o mentor é o cara que vai estar mais junto, vai participar realmente, e daí o aluno que dá continuidade, assim, que quer participar mesmo, acaba virando mentor. Show de bola. Agora eu vou entrar na pergunta que eu queria fazer. Os robôs, como é que é a questão seguinte? Tu falou que cada vez tem um jogo diferente, de acordo com uma competição diferente. E pensando, eu tenho na minha cabeça lógica de Fórmula 1. O motor tem que seguir determinados parâmetros, por causa senão da disparidade, ela não pode o cara ultrapassar tal motor. Vocês têm que ter umas regras, o robô tem que ser... Eu tenho um motor de... Não pode ter mais que 12 cavalos, por exemplo. Exatamente, o motor tem que ser X, eles têm essas predefinições... Tem até uns 6 anos atrás, todas as equipes usavam o mesmo motor. O nome do motor era motor SIM, era um motor de 2,5 amperes e poderia usar até 6 na tração, 3 de cada lado. Mas mudou a regra e agora as equipes podem usar outro tipo de motor na tração. E daí tem vários sistemas de mecânica, né? Tem a tração tanque, imagina um tanque assim, cada lado gira uma... Só que não é aquela coisa de metal, são rodas mesmo. Então essa é a direção tanque. E aí tem a direção Omni, que é a vez da roda ser interligada às 3 de um lado numa correia só, ou em 2 correias, enfim, ela é ligada ao motor, o motor fica nesse sentido, a roda aqui embaixo, e tem engrenagens que fazem girar... Faz você chegar no movimento nas rodas. Isso, e daí ali a roda também gira para os outros lados e o robô anda assim, ó, como se fosse uma aranha, assim, sabe? Uma engrenagem assim, a outra assim, no caso, pra fazer girar. Não é só duas, são várias. Sim, mas lógica,
só E da- pro e daí- cara que não sabe, né? É, tentando explicar da maneira mais... sim, o sim. movimento, então ele vai ter um movimento maior, Isso. vamos por possibilidades de diagonal e Aham. lateral. Ah, não, show E de daí, bola. só que assim, não é que uma é melhor que a outra, tá? Aham. Isso aí tem que explicar, porque depende da situação do jogo. A atração tanque é muito mais forte que as outras. Então, se tu quer empurrar os outros robôs, se é um jogo que tem muito combate, de não combate é o quebrar, principal, mas tem que é... tomar um lugar, tem que ter espaço. Exatamente, tipo, disputa de espaço, porque assim, ó, tu não pode, tem a regra do jogo, se tu pegar e forçar o robô para um robô da outra aliança mais que 5 segundos para qualquer direção, tu ficar forçando ele, tu toma uma penalidade. Tu daí tu tem que sair dele e voltar de novo. De novo. Entendeu? Não pode ficar firmando, não pode trancar o robô no canto da quadra. E a roda Omen ela é boa para agilidade, assim, ó. Então se o jogo não tem muito combate, tu quer chegar em certos pontos assim muito rápido, ela vale muito a pena. Tem o detalhe do piloto também. Se o piloto não se adapta à roda Omen, é uma furada daí. Porque no final de contas, a gente tem 2 períodos por partida. Tem a parte autônoma, onde o robô vai ficar paradinho na posição que tu colocar e ele vai ficar 15 segundos fazendo movimentações de pontuação na quadra de forma autônoma. Não tem ninguém controlando, não tem nenhum humano atuando, só sensores. Sensor de fim de curso, sensor de cor, sensor de distância, câmera, sistema de reconhecimento de imagem, enfim, várias situações ali que ele vai se adaptar e fazer ali, movimentar para fazer o ponto. Depois que passa 15 segundos tem 2 minutos que daí um piloto humano ali tá com o joystick na mão e controlando o robô. Então assim, é bastante dependente do humano também. Sim. Tá, me diz uma coisa então, vamos ver se é isso. Então, basicamente o que tu tá me dizendo é que vocês fazem, vamos dizer, mini não mini porque eu não sei tamanho, né? Mas vocês fazem tipo um robô antibomba. Pode ser? Entendi errado. Tu diz Então, aquele articulado que se movimenta, que faz, que vai, que tá vem, que associando anda. ao formato dele, assim. Um carrinho, vamos supor. Eu tô associando a funcionalidade, digamos assim. Não depende... função de ir lá desarmar a bomba, mas a função de... Porque ele é articulado e ele vai pra frente, Sim. vai pra trás, ele anda em todas as direções. Pode-se dizer que é parecido mesmo, é parecido. É porque, tipo assim, eu vou te explicar, tá? Eu tô tentando achar alguma coisa que fique fácil da pessoa visualizar, sem estar enxergando, não sei se você tá me entendendo. Tipo assim, que é um pouco que nem eu. O robô que eu conheço de robótica é o que fica lá quebrando o outro, tá? Esse é o robô que eu conheço da robótica. Uma serra. Exatamente. Sei que tem essa outra forma, mas eu tô tentando, na minha cabeça, imaginar, entendeu? Eu falei da parte de baixo do robô da tração, né? Agora deixa eu explicar da parte de cima, então daí tu vai entender melhor. Tá. Na parte de cima a gente tem atuações de acordo com a peça de jogo. A peça de jogo pode ser uma bola pequena de borracha, uma bola de basquete grande, uma bola de 1 metro de diâmetro, já teve também. Ou um disco, que nem um disco de rock, só que maior, já teve várias coisas assim. Então, assim, a parte de cima do robô é de acordo com essa peça e a estratégia do time para fazer o maior número de pontos. Então, assim, ó, já teve nosso último robô que a gente fez, ele tinha um buffer, que ele poderia capturar até 5 bolas, uma bola mais ou menos desse tamanho, que é uma bola macia, assim, meio que de esponja, só que não tão macia, assim, ela tem uma... Daí essa bola aí, a gente tinha um coletor, né, na frente do robô, um rolete que girava e tocava a bola para dentro do robô. Ficava 5 bolas ali armazenadas, ele ia até o outro lado da quadra, tinha um alvo lá e tinha um shooter. O shooter é um motor girando uma roda com alta RPM, quando a roda encosta ali, ele, pum, chuta, entendeu? Sim. Então assim, mas já teve também o robô com braço, que o braço, o que é o braço? Isso é um braço articulado, né? Sim. Como se fosse o robô bomba de robô, como tu falou. Então ali ele tem as articulações, um eixo aqui, outro eixo aqui, outro eixo aqui. Então ele faz articulações para pegar as peças e largar lá no local correto, entendeu? Muda muito, assim. Já teve competição que é estilo futebol, que a gente foi muito bem, inclusive em 2010, que o nome do robô era Marta, a gente botou. O robô foi bom pra caramba, a gente não foi campeão, mas conseguiu 2 vices. Chegou na final e perdeu. Porque era bem difícil, assim, né? Já teve robô aqui de basquete, já teve... Esse robô de bola de 1 metro de diâmetro foi bem divertido aí, que tu tinha que pegar essa bola lá da quadra, daí tinha um viadutozinho, um negócio assim, que tu tinha que pegar, passar a bola por cima e largar dentro do outro robô, e o outro robô chutar num alvo assim de mais de 1,80 de altura, assim. Era um negócio bem legal. Daí tipo tinha
o nosso robô se estendia assim e ficava gigantesco assim pra capturar a bola do outro lado. Esse foi um dos melhores robôs que a gente fez, assim. Cara, e daí então, agora pensando numa questão. Vocês, quando falou que a parte de baixo é duas, é aquela que faz o tanque e a Omni, então vocês têm, vamos supor, os robôs de vocês sempre começam pela base, para saber, vocês descobrimos o campeonato ali, vai ser X tipo de exercício, de competição. Daí você já tem a base pronta, ou vocês, todo ano, vocês montam essa base também do zero? Cara, a base, assim, a gente tem uma base muito boa, assim, que a gente usa já há vários anos, que ela é bem resistente, assim, e ela é bem forte, então a gente tá repetindo ela. É o chassi que a gente chama. É o chassi, exatamente. Eu pensei nessa lógica, porque se não repetisse, teria um museu dos robôs que já usaram, né? A gente tem um museuzinho, assim. Alguns robôs a gente manteve eles, ele não tá funcional porque a gente tem que tirar a elétrica, né? Sim. Mas ele tá toda a carcaça, digamos assim, e daí fica lá na nossa sede. Show de bola. Mas acaba então que a gente muda mais a parte de cima mesmo. Sim, porque dá bem menos trabalho daí. Eu pensei nisso, eu pensei, o cara fazia a base, tudo zero, sendo que tu tem dois tipos de, vamos supor, princípios na competição. Ou vai ter mais tração, ou vai ter mais movimentação, então tu vai ter duas prontas ali, só vai montar em cima depois. Exatamente. E também é um chassi que a manutenção dele não é tão complicada, então você acaba quebrando, não é tão difícil de arrumar. Cara, já aconteceu, a gente montou uma tração muito forte uma vez. Uma tração que era um monstro, que empurrava qualquer robô, e a roda era pneumática, uma roda de borracha, assim, que dava muita tração com a quadra. E acabou assim que foi tão forte que quebrou um eixo na competição. E daí eu peguei, amarrei uma cinta Herman assim, cara, dessa grossura assim, amarrei a roda assim. Vai girar uma roda não, a caixa do som assim, negócio muito gambiarra, e a gente conseguiu participar da partida inteira assim, o negócio foi muito legal. Cara, esse tipo de coisa de ter que arrumar na hora ali com pouco tempo acontece direto. É o que eu ia dizer, que tipo assim, ó, é um bagulho muito literalmente mecânico, tá ligado? Então, assim, ó, se um parafuso não foi bem apertado e ele escapou, é gambiarra, pai. É gambiarra, porque não vai dar tempo de tu achar outro parafuso que encaixa ali pra tu apertar e tu tem que... Daí, com a experiência da equipe, tu vai pegando algumas versões. Por exemplo, assim, ó, a gente tem o mesmo tipo de parafuso pro robô inteiro. Sim. Que é a mesma cabeça. Então, se tu chegar com a chave Allen 6 e uma chave de boca 10, tu desmonta qualquer parte do robô. E a gente não usa outro tamanho, por quê? Porque se tu sabe já as ferramentas que tu precisa, não chega na hora, tu não vai ter, entendeu? Então, cada um anda no bolso com uma chave 10 e uma chave Allen 6 e deu. Sim. Entendeu? Sim, mas no caso, eu imaginei que fosse dessa forma, mas foi pra dar um exemplo, né? Que se estourou um negocinho e tu não tem o que fazer, uma forca-gato, Exatamente. Enforca gato e a fita tape, assim, é o que mais resolve na hora. O negócio todo revelado. A fita dourada, prateada, aquela que tem nos Estados Unidos. Aquela vez que eu falei da Austrália, que a gente foi campeão, nas semifinais a gente enfrentou uma equipe que era muito forte. A equipe do Azaf a gente enfrentou lá na Austrália. E que o robô deles era muito bom, forte, assim, ó. E colidiu com o nosso e quebrou o nosso intake. Amassou assim, ó. E daí, cara, eu peguei um martelo e entortei aquilo na porrada, assim, ó. Todo o estádio me olhando e martelando o nosso robô. E daí a live ao vivo mostrando assim, e eu aqui, ó. Porrada, até voltar pro lugar, tá bom. E ficou melhor que antes. Tá novo! O negócio vai forçado. Ele, naquele momento ele pensou assim, continua aqui ou vou virar martelinho de ouro? Cara, o bagulho... Vou deixar minha sem pintura. O bagulho que tu pensa assim, ó, daí tu bota, em vez de, vamos supor, tu vai ter um lugar que tu vai botar 3 parafusos, tira um do meio, que não vai servir, já mete lá onde quebrou outro bagulho, vai tudo na gambiarra. Cara, agora eu tava pensando, tava com uma pergunta, tava assim, ó, eu vou perguntar, e daí começou a conversar e... Eu vou dizer pra ti assim, ó, a gente tem que fazer uma coisa aqui que o Danilo faz. Não sei se vocês já perceberam, o Danilo a gente que faz. Ele tá conversando com o cara e ele tem uma caneta e um papel. E se tu prestar atenção, ele tá escrevendo. Porque ele tá guardando, ele tá guardando a pergunta. Exatamente, cada vez que a gente conversa, cada vez, no meio do cara falando, pinta um negócio que tu, madeira. Daí tu continua, daí tu tá lembrando aquilo ali. Daí, daí tu criou um segundo dentro. Aquele primeiro já foi meio que sendo esquecido, tá ligado? É muito louco isso. Com o tempo tu acostuma, né? Eu faz 2 meses e alguma coisinha, quase 3 meses que eu tô fazendo podcast. Então,
Eu já. Tu acaba. O cérebro acaba. Tu sabe, quando tu começa a fazer um negócio, o teu cérebro começa a se moldar para aquilo ali. Exatamente. Hoje eu já consigo guardar sem mais a pergunta. Mas pode ver que eu não deixo passar muito tempo, porque eu sei que se eu deixar passar muito tempo, vai embora e já é. Aham. Cara, Não, memória é um negócio complicado. Vai, eu fiquei, tava com assim, vai, agora vai. E cara, isso foi, isso sumiu. Não, vai Cara, embora. deixa eu pensar o que era, cara. E era nessa leva do robô. Deixa eu contar uma história pra Conta aí que Conta que vai vir no meio do caminho, velho. Cara, teve, em 2010, no robô da futebol da Marta lá, teve um caos assim que foi bem legal assim. A gente participou do Championship, que é o evento mundial, o maior de todos. Cara, envolve mais de 300 times assim, os melhores do mundo inteiro vão pra lá. Vai robô da Austrália, da China, cara, de tudo que é lugar do mundo. Vai A pra lá. NASA. Cara, é isso que eu ia falar, cara, é isso que eu ia falar isso. Eu adivinhei tua pergunta, porque é sobre isso que eu vou falar. É essa a história. Cara, daí a gente participou de uma partida contra o robô da NASA. O número do robô deles é 118. Era isso que eu ia falar. E daí o que aconteceu? Cara, o robô dos caras desse ano era muito bom. Todo ano o robô da NASA, ele posta um vídeo que... Esse robô é feito dentro da NASA mesmo. Os caras não... Tá certo que não é os engenheiros que botam lá na massa, são os alunos, né? Mas, cara... É dentro da NASA. É NASA. É NASA. O robô, todo mundo dos caras é muito bom. E daí a gente participou de uma partida contra eles lá, e naquela ocasião eu era o piloto. Eu era novinho lá ainda, né? Nem lembro a idade. Era novinho. Cachopinha. Era a época da cachopinha. Cara, daí a gente participou daquela partida, a partida era derrota já. O robô da NASA. Daí a gente começou a partida. Cara, daí a gente era o robô daquele ano, assim, brevemente explicando como era a competição. Eram 3... a quadra era bem grande, sim, ela é 8 metros por 16. Ela é bem grande, tá? E naquela época tinha 3 divisões, assim, ó. Dividido em 3 esse tamanho todo. E daí tinha um robô que defendia, o robô que passava a bola no meio de campo e o robô que atacava lá na frente. Todo mundo dividia assim o time, né? E tu podia cruzar para um lado ou pro outro, assim, ó. Só que para defender só podia ter um. Para atacar no meio ou na frente podia ficar com 2. Essa é uma regras, assim. E daí o que aconteceu? Nosso time ficou no do meio, que é o robô que passa a bola, deixou outro time que eram mais para fazer gol, deixamos lá. Nosso também fazia gol. O que aconteceu, cara? A gente deu uma liga que a bola, quando tu faz um gol, a bola vai por cima e retorna no meio da quadra. Sempre no meio. Ela não retorna nem no ataque, nem na defesa, sempre no meio. E daí no meio tu fica disputando com outro cara, né? A bola ficou retornando, o cara tentando fazer gol no lado, dando outro. Basquete, aquela primeira bola que larga e o cara que é o mais alto pega. Sim, né? daí tem a parte metal que a bola vai correndo e caindo. E daí o que aconteceu? A gente começou a fazer gol do meio de campo. Um atrás do outro, não errar. Daí chutava aqui, chutava lá e fazendo gol, e fazendo gol. Cara, eu lembro que a gente ganhou assim, um placar apertado, tipo assim, ó, 12-11 e ganhamos da NASA. Cara, eu me lembro que quem tava lá no evento, que tava no time de quadra, assim, que tem um time de quadra, tem umas 6 pessoas que ficam ali na quadra e o resto fica na arquibancada ali, tem um limite, né? Sim. Que é tipo assim, o piloto, o copiloto, o coach, que é o treinador, o cara da mídia que vai tirar foto e deu. Tem mais nada, assim, sabe? Hoje em dia tem mais uma vaga que é o cara assim que troca bateria e tal. É o technician que eles chamam. E daí o que aconteceu? O time da quadra ali, não respirava. Foi um negócio assim frenético. Cara, na hora assim, quase a gente deu um ataque no coração, porque a gente jogou. Sabe que não fala o jogador jogou fino? O robô jogou fino. Entendeu? E a gente fazia gol aqui, gol ali. Foi um negócio que a gente não jogou tão bem naquela temporada quando jogou aquela partida. A gente ganhou da equipe da NASA. Foi um negócio assim, surreal. Não vai ter o vídeo, faz muito tempo isso aí. Mas, não cara, nunca vou esquecer. Tava acontecendo. Não acreditava que a NASA tava do outro lado. A gente se olhou quando acabou, a gente se olhou assim, meu Deus, o que a gente fez? Foi muito massa. Isso que tu falou que você tava no meio, fez várias do gol do meio, vamos supor. Eu tava pensando já assim, porque é um robô, querendo ou não, tem uma repetição de movimento. Quando vê, tem um robô que tá aí, eu não sei como é que era a funcionalidade, era um braço, como é que ele chutava. Era assim, ó, eu vou até explicar o sistema que era bem legalzinho assim, ó. Ele tinha uma barra assim e outra embaixo, tá? E fazia um movimento assim pra chutar, tá? E aqui em cima assim tinha um rolete que ficava girando pra dentro. A bola ficava meio que dominada ali naquele rolete. E aqui como é que era o sistema? Tinha todos uns elásticos que puxavam pra um lado e mais um pistão pneumático. Eram 2 coisas puxando
e um gatilho de portão que prendia tudo isso. E daí um pistão ficava ligado nesse gatilho. Quando a gente queria chutar, a gente acionava o pistão e liberava o gatilho de portão e o robô chutava. Então era mais ou menos por aí, bem... Que loucura. Não, e tem a sincronia, né? O copiloto naquela época, acho que era o Azaf, copiloto. Naquela época eu era piloto e o Azaf copiloto. E daí era bem difícil o copiloto, tinha que ser bem na sequência ali, porque não tinha a programação que tem hoje pra apertar um botão e fazer tudo certo. Uma linha, tu apertou, isso aqui vai acontecer, a cadeia de eventos. Ele tinha que segurar 2 botões ali, soltava um e a bola ia, uns negócios assim, sabe? Cara, Se erra, eu fico pensando, a loucura. E tipo assim, vamos supor, um tinha a questão do domínio, de segurar a bola, controlar, vamos supor, o robô em si, movimento, e controle de segurar a bola, e o outro tinha a questão do chute e tudo mais, Sim. E ele movimentava, ele só tirava pra onde ele tinha um eixo aqui, ou Sim. ele era... Não, pra onde que o robô tava? Não tinha um eixo específico pro chute, o eixo era junto com o robô, assim, então tu tinha que girar o robô pra mirar. Ah, entendi. E nosso robô nessa ocasião era um robô bem leve, então assim, qualquer robô empurrava o nosso, mas a gente era muito ágil. A gente conseguia, e gastava pouco bateria, assim, sabe, porque o robô era leve, então a gente ia passando pelo meio deles, nem viram, assim, ó. E até tem tá lá gravado no YouTube, cara, não vou lembrar o nome do vídeo, mas tem um drible que eu consegui dar com o robô. Cara, vou ver cara, depois, vídeo, cara. eu vou te mandar depois. Manda. Cara, é um vídeo muito massa. Eu fiz um vídeo dos melhores momentos da temporada de 2010, e daí no início do vídeo eu já coloco ele. Eu tô com o robô, a gente tá, em vez de estar jogando no meio, a gente tá jogando na parte do ataque. Daí tem um robô que era muito mais pesado e forte que o nosso e defendendo, assim, sabe? Defendendo, era um gol de um lado e um gol do outro lado, assim, 2 gols, podia fazer gol em qualquer um. E daí eu tentando ir pra um lado e ele protegia aquele canto, eu dando gol, daí eu peguei e fiz um movimento assim, ó. Eu peguei, vi pra cá, ele achou que eu ia disparar pra cá e ele já atacou pra lá, eu só fiz aqui e fui pra esse lado. Cara, foi muito massa, cara. Deu corte no cara, deu corte. Dei um corte. Ah, tá louco. O cara não acreditou. Porque tipo assim, ó, a aliança fica 3 de um lado da quadra e 3 do outro, então a visão do cara lá do outro lado é bem prejudicada, a gente ataca pro pertinho assim, é mais fácil de ver. Daí quando eu driblei ele não viu o movimento que eu fiz e seguiu pro lado errado, eu... Fica meio que vamos supor, invertido. Invertido. Tu ataca pra de ti e tu defende do outro lado. Exatamente, tem que ter essa manha. Você lembra aquele joguinho que tinha no Nintendo Rock or Racer? Tu ia pra todos os lados com o carrinho. Ah, sim, aquele rock and roll, você faz assim, daí... Cara, é mais ou menos, pilotar o robô é mais ou menos igual aquilo lá. Era que tu controla pra todos os lados, ele corria pra todos os lados. Tá ligado isso aí, você jogou? Eu não, cara, é um mundo que eu não conheço, tá ligado? Então eu tô muito focado em entender, porque é muito stream, meu, e eu não conhecia nada, tá ligado? Então eu tô prestando muita atenção, porque... A criatividade. Cara, tipo assim, ó, tu fala as coisas e eu sou muito imaginável, e eu fico imaginando, meu, é sério. Então, assim, ó, pra quem tá escutando o podcast e quer enxergar visualmente, procura no YouTube lá, coloca-se Equipe de Robô de Gravataí. Vai aparecer muito vídeo nosso, de competição, a gente sempre, normalmente faz um vídeo dos melhores momentos de cada ano, que mostra um pouco da viagem e um pouco da competição. Então cada ano tem um vídeo, sim, de cada ano, mais ou menos. As competições, no caso, vocês eles se convidam vocês ou vocês que se inscrevem? Não, a gente se inscreve, a gente pode escolher. A gente não gosta de repetir lugar, assim. A gente gosta de ir em lugar diferente, Sim. Porque daí quando tu vai em lugar diferente, os juízes já não têm tipo assim, não um preconceito, mas não tem é tudo novo pra eles, então eles vão avaliar de forma diferente. Então é um pouco mais fácil de ganhar prêmio, entendeu? Eu tenho uma pergunta, foi criada, eu vou perguntar uma vez. A questão tu falou que antes não tinha essa programação que tem hoje. Qual é a linguagem que vocês utilizam ali no robô? A gente usa Java. Java? Todo o longo da história foi Java. Mas eu digo assim, o nível dos integrantes da programação foi evoluindo bastante. Porque hoje muitos dos alunos nossos da equipe assim, são do IFSU. Tem aqui bem perto aqui, né? Perto do Concesso, do Tuiuti, tá ligado? No caso do Tuiuti. Tá no Tuiuti, onde o SESI, ele tá... Tá. E o que acontece? Como vários não são dali, e o Zé, que é um cara muito bom em programação também, eu também gosto de programação, faço bastante. Não sou tão envolvido na equipe, mas é por fora, assim. A gente acabou ficando muito bom nisso, né? Então,
A gente, nos últimos 3 anos, a gente fez 2 sistemas muito legais do robô, que é por reconhecimento de imagem. Então tem um alvo lá, a câmera olha para o alvo, e daí, por reconhecimento de imagem, ela vê que o alvo está mais para um lado, e a tração do robô é movimentada automaticamente para aquela direção. Ou seja, tu aperta um botão, o robô mira sozinho. Ele vem pra cá e Exatamente. se ajusta ao alvo. Se ajusta ao alvo e atira. A gente desenvolveu isso aí e ficou bom. Show de bola. Eu lembro quando eu tava na informática que tu tinha um negócio, deve ser um software semelhante, que ele já tava pronto, ele era código aberto até. Tu colocava na webcam e ele reconhecia o teu movimento, tipo, ele pegava a tua testa pela webcam, focava na tua testa e tu mexia a testa assim e mexia o mouse, tá ligado? Tu usava a webcam como mouse. Meu, aquilo ali era muito louco, foi uma parte do TCC, no TCC nosso no técnico de informática, tá ligado? A gente fez meio que um chat, a gente criou um chat e pra pessoas que não tinham mão conseguir digitar com a testa ou com o olho, tá ligado? Pra focar. Muito louco. Eu era um naba, tá ligado? Eu sempre fui o que vendia as ideias e pensava como é que ia ficar bonito e como é que ia ser melhor de vender e de falar, tá ligado? Eu não sabia. Tem que ver. Eu tinha os outros cabeças que. Tanto que eu não. Tanto na eletrônica lá, os caras vingou como engenheiro. Sim. O Emerson é engenheiro, uma galera foi. E daí na informática também. A galera da informática também seguiu, pelo menos todo mundo foi. E eu, adeus. Porque não era pra mim. Esses vários anos de trabalhar com gurizada, eu descobri assim, que todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento, cara. Às vezes o cara não descobriu ainda, sabe? Mas todo mundo, assim, toda gurizada, tu vê assim, o cara é mais da mecânica, o cara é mais da elétrica, o cara é mais de falar, de vender, entendeu? Todo mundo tem um talento, é só tu descobrir. Só tu descobrir. Cara, e daí, esse cara, tinha uns caras muito encarados em programação, eu tinha que dizer, pá, vai por ti, eu confio, pode ir, que daí ele me, fazia 10% o que sabia, até na época que o cara tá envolvido, o cara sabe. Tu não acredita, tu sabe alguma coisa, tu não sabe tanto, mas tu sabe. Mas depois que tu larga de mão, eu digo assim, hoje eu não lembro mais nada, que nem tu vai, a gente fazia, era C no Senai lá, né? E daí no técnico informático era C# que a gente programava. Então, tanto que quando eu fui fazer C#, C eu já não lembro, é linguagem de programação. Não sei se tu tá ligado. Daí a gente vai pra uma parte mais nichada ainda. Ele vai saber. Hoje eu sei só os nomes. Tu botar ali a linha de código ali, o Hello World, nem isso eu não faço mais. Vamos supor, quando tu vai fazer um programa, vai aprender a programar, a primeira coisa que tu faz ali é print LN, abre parênteses, close, abre o Hello World. Exatamente, tu faz um código e a primeira mensagem que tu quer, a primeira coisa do teste que tu tem que fazer é mostrar uma mensagem de Hello World. Não importa a linguagem que tu vai fazer, tu vai aprender a primeira coisa a fazer isso aí. Então, é completamente diferente, mas a mesma coisa, mais diferente, né? Porque eu fiz um pouco de HTML. Tá ligado? Então eu sei mais ou menos o que é, porque eu sei como funciona, mas fazer... sabe a ordem, exatamente. Head, body, HTML, fecha. A lógica é a mesma. Basicamente a mesma lógica, completamente diferente o que vai acontecer, mas a lógica até ser sincero, HTML eu nem conheço tanto assim, eu conheço mais das lógicas, if, else, while, true. Mais esse tipo de coisa, mais baixo nível, assim. Que daí tu ferrou, tá ligado? Daí eu entendi, eu optei a mensagem. Sim, não faço ideia. Tipo assim, olha, o if else é tipo assim, ó, se isso daqui tá aqui, vamos supor assim, ó, se isso aqui tá aqui, eu quero que isso daqui caia. Daí vamos supor, daí vai ter um teste, tu vai rodar e ele vai ver se isso aqui tá aqui. Se isso aqui tá aqui, cai. Se isso aqui tiver aqui, eu quero que isso aqui vá pra cá. E daí ele vai olhar, isso aqui tá aqui ou tá lá? Tá lá, então ele vai vir pra cá. Basicamente... São condições, né? Exatamente. Quem manja disso aí é meu cunhado. Meu cunhado, muito louco isso. Por isso que eu não ele trabalha na Digicom, meu cunhado trabalha na Digicom. Ele... Ciência da computação. Ciência da computação. Legal. Ele é formado, né? Ele é formado em ciência da computação. Cara, é muito louco. Ele é formado em ciência da computação, a filha mais velha tá fazendo ciência da computação e a filha mais nova tá fazendo ciência da computação. A minha cunhada tá ficando louca dentro de casa. Só fico falando de... Eu digo, por isso que eu não gosto, né? Eu entendi a lógica.
Mas vamos fazer os detalhezinhos e depois fazer. Aí né? é cada conta e coisa. E já- cada erro, e erro. O Luan, eu converso com o Luan trabalha ainda nessa área Sim. nessa área. Então, cara, eu digo assim, não, isso não era pra mim, cara. Nunca foi, tá ligado? Cara, eu gosto dessa área, cara. Eu gosto da parte das exatas, assim. Lógica, assim, 100% lógica, tá ligado? Aham. É muito. Cara, eu gosto de exatas, mas eu sou mais pra ser, tipo, um professor de exatas do que o cara que faz Sim. o bagulho acontecer, tá ligado? É que- Eu gosto muito de conversar, gosto muito de explicar a situação, tá ligado? Eu sou um cara que se eu sei, eu não me importo em ensinar, até gosto de ensinar. Sim. Então eu pra essa parte da onde tu vai mais pra parte da informática, da robótica, dessa parte, eu acabei nunca aprendendo diretamente, sim. Sim, mas é que nem tem um professor da PUC meu que ele... Cara, os professores da PUC são um pessoal bem experiente, assim, sabe? É pessoal que tem anos de indústria. Cara, e tem um professor lá, que é o Renan. Cara, ele nunca trabalhou em empresa nenhuma. Mas assim, meu, ele é uma das melhores aulas é a dele, porque o cara manja muito em te ensinar, assim, ó. Cliquei no Instagram. E tu pensa no negócio, tu acredita que, não, o cara é engenheiro, mas um dia eu já fui o mais inteligente da sala, porque eu era repetente, eu era o único que sabia. Eu consegui repetir também no Senai, tá ligado? Eu tive um professor muito bom de matemática na 8ª série, tá ligado? Não cite nome, não vamos citar nomes. E aí eu fui pra escola na época eu fui pra escola do Vitor, no 3º ano. E ninguém entendia nada. Custava R$200 cada ano. E daí tu tinha escolha entre ou eletrônica ou mecânica. Daí eu pensei, a cabeça do nem pensava assim, pá, cara, na época a mecânica era hypada na questão do salário, mudou, tipo, porque o mecânico ganhava muito bem, o eletrônico na época já não era tanto. E daí agora inverteu também. Mas a questão eu pensei, cara, não vou botar minha mão na graxa. Eu não quero encostar minha mão na graxa. E daí eu, vou fazer eletrônica. E daí entrei. Daí primeiro semestre eu já rodei. Eu rodei, e daí eu... Não, deixa eu contar ainda, não pode terminar. Vamos. Depois eu virei, tu é da primeira turma do Jaleco Cinza, né? Não, Sacinza isso. Tu é o primeiro, eu sou o último, eu fui o Jaleco azul. último Jaleco Azul do Senai, porque eu repeti e eu fiquei com o Jaleco Azul ainda um semestre sem ninguém, eu tinha o Jaleco Azul ainda. Então eu fui a transição de épocas do Senai, eu fui o último Jaleco Azul e o primeiro Cinza também. Foi importante na história. Mas eu lembro do Senai... É o Jeff. Não é o jeito. Ó, o Fidelix tá acompanhando nós. Estamos esperando, daqui a pouquinho. Eu lembro do Senai o seguinte, ó, eu fui fazer a prova dessa turma que tu entrou, cara, e daí eu me lembro que eu fui fazer a prova, tava nem aí, cheguei lá, fiz de qualquer jeito, entreguei, e daí rodei na prova, não passei. E daí passou o Azaf e passou mais um amigo meu, o Fernando passou também. Daí passou os dois, deu, só eu não passei, mas que merda. Eu fui colega deles também. Fui colega dos dois. E daí no semestre seguinte, agora eu vou passar nessa merda. Agora eu vou passar nessa merda. E daí fui lá e estudei. Estudei uma semana, mas estudei. Estudei. Cara, daí eu peguei no dia, eu fui olhar o meu nome na lista lá, ver se estava. Pezinho, né? Lá nada online, cara, tinha que até lá ver. Tinha que olhar a lista. Daí eu peguei e comecei a olhar de baixo pra cima a lista, assim, ó. Pouca Calado. Meu nome não tava. Terceiro. Cara, eu nunca vou me esquecer dessa situação. Eu lembro de mim porque eu tinha 28º e era 50, tá ligado? E eu fui porque tinha que, porque meu pai mandaram, tá ligado? Não tinha aquele negócio vamos fazer Senai. Eles me mandavam, você vai fazer pra ti quando entra. O pensamento deles era, vai trabalhar numa firma. Era o pensamento da época. Meu filho vai trabalhar numa firma, mas não vai entrar como peão, vai entrar como técnico. Porque o técnico pra eles já era tipo. Tu já era fodalhão, cara. Tu tinha um técnico. Por fim das contas, tu virou vagabundo do podcast. Exatamente. Por fim das contas. Cara, eu nem sonhava em ter faculdade, tá ligado? Meu pai e minha mãe, pelo menos, não tinha esse papo pensando, meu filho vai ter faculdade. Sim. Vai ter um técnico que vai ser. Cara, mas eu quis fazer o Senai técnico eletrônico por causa da robótica. Antes, quando eu entrei na robótica, não sabia nada, nem uma matéria, não sabia nem que gostava. E na robótica eu descobri que eu gostava bastante da elétrica e fazer e tal. E daí por causa da robótica eu escolhi a eletrônica, e por causa disso também, daí a eletrônica eu escolhi engenharia elétrica e foi indo assim, foi por causa da robótica. Foi subindo, aprendendo cada vez mais. E deixa eu te fazer uma pergunta, voltando, não sei se vai voltar umas casas, se vai, mas e dimensões do robô, cara? Beleza. Peguei do meio do caminho, peguei lá no começo. O robô tem limite de peso, que é normalmente o mesmo, 120 libras, que dá 54 quilos mais ou menos, 55. Pesa a minha coxa.
Então assim, ó, Mais gordo que eu. apesar, é bastante coisa, esse peso é bastante coisa, dá pra fazer muito assim, ó. E a gente faz o robô em alumínio porque é um metal resistente e leve ao mesmo tempo. Se fosse de ferro não ia fazer nada. E daí, em dimensões, ele tem 28 por 38 polegadas. Daí tem que fazer 28 vezes 2,54. Não faz isso pra mim, tá ligado? Tu não vai perguntar isso pra mim, tá ligado? Vezes 30 dá 60. Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo, bicho. Cara, vamos botar aqui, ó. Chuta, dá um... Uns 70 e poucos centímetros por uns 120 centímetros, eu acho. Mais ou menos por aí, assim. Então o robô É um puta robô. é grande, cara. E Mas a é altura, desse tamanho? 70. É a largura, no caso. é isso aí, é. Largura por altura. E a altura, não, a altura tem bastante. Tem bastante? A altura, dependendo do que tu fazia assim, cara, dá quase 2 metros, É dependendo do gigantes jogo. de aço o bagulho, Vai né? ter sempre esse cara fica tamanho. pensando- É, Tá aí, vocês fazem que nem o gigante de aço lá. Tem robô que larga no soco. o negócio O cara é... pensa nos pequenininhos, aqueles pequenininhos cheios de navalha. É, Os de luta não, são pequenos, né? Os de luta parecem um São aspirador pequenos, de baixinhos, pó. São baixinhos. Aham, tu vê os de luta, são uns É, negocinhos assim. mas assim, eu sei sério, se me botasse eu pra fazer esse robô de luta, eu faria uns robôs bem melhor que aqueles caras lá. É? Cara, eu olhando os robôs dele assim, eu vejo muito ponto fraco lá, que ponto que dá. Que poderia corrigir. Bah, Não, meu, é um bagulho muito, como é que eu vou dizer? Eu acho que é muito arcaico, eu acho que é a palavra. Porque, meu, é um boneco, é um aspirador de pó desses eletrônicos. Uma serra. Com uma serra ou um pedaço de ferro que só gira assim. É só o que ele faz é girar Pode. e bater no mercado. Cara, mas... Se tu mete uns Não, pistão, e né? o que acontece, o que eu mais vejo lá, que é o pessoal primeiro, assim, a experiência primeiro precisa se preocupar com a defesa do robô, depois o ataque. E os caras fazem os robôs com as rodas pra fora. Aham. Isso é a pior besteira, porque tu deixa a roda exposta, o outro robô atinge tua roda, tu não anda mais, acabou. Ele fica parado tomando E o outro passo. só tomando dano até. E daí tem vocês, a primeira coisa é tu botar a roda escondida. Faz um chassi que a roda fica escondida. Daí tu já tem metade do caminho. O cara já não te mobiliza. Fica a dica aí pra quem tá usando. Exatamente, ó. Não, o negócio. Não, mas é que é muito louco, meu. E, tipo assim, olha como o cara não sabe. No meu primeiro pensamento, minha primeira ideia era sobre isso que nós ia conversar. Sobre Porque eu não robôs tenho, de como eu batalha. disse. Não, como eu disse, eu não costumo pesquisar para que eu tenha as dúvidas e consiga sanar daqui a um pouco a dúvida de alguém que está olhando, entendeu? De alguém que está interessado em saber. Porque se eu souber daqui a um pouco um negócio mais técnico, eu não vou te perguntar, porque eu já pesquisei. E a minha intenção não é essa, a minha intenção aqui é perguntar, ter um papo com o cara que não sabe nada, falando com o cara que vai me explicar a situação. Exatamente. Cara, uma dúvida que eu tenho. Vocês já pensaram, vamos supor, que nem vocês competem em vários lugares, vocês já pensaram em organizar algo, vocês meio que tornar a organização e organizar algo do tipo pra aqui na região? Então a gente fez, né? A gente fez isso. Fez. A gente fez na competição que eu comentei da Off-Season em Novo Hamburgo, que a gente Ah. ganhou. Daí a gente convidou muita gente, sim, só que acaba a informação não chega, né? É difícil. A gente fez, a gente convidou, mas foi um evento bom, cara. Foi um evento grande, sim, foi bastante gente. Mas como foi em Novo Hamburgo, foi mais o pessoal de lá, assim. Os principais times, foi organizado pelos times, né? Os principais times que atuaram na organização foi o time de Novo Hamburgo, o 1156 e o nosso, que é o 1772. Os dois se uniram, foram os que mais se empenharam para acontecer esse evento. Agora que eu comentei do número antes, eu falei que ia explicar, né? O que acontece? Quanto mais baixo o teu número, mais antigo é o teu time. Porque à medida que tu te inscreve, tu registra o número. Hoje em dia já passou, acho que passou de 8.000 já, entendeu? E o nosso é o 1772, então o nosso é bem antigo. Eu já vi o time 1, o robô da NASA 118, ou seja, é um robô bem antigo. 18. 118. 118. Então tem uma galera antes da NASA, já tinha uma galera já. É. Só que os primeiros anos, assim, teve bastante, assim, então teve mais pra antiga, assim, hoje em dia vai crescendo. Tem um time de Porto Alegre que é o 383, então os caras são bem antigos. Esse time, ele já foi um dos melhores do Brasil, hoje em dia tá a mesma situação, mas... A galera mudou, né? Renovou Muda bastante, a galera, muda então bastante. é que nem time. É que O cara tem uma galera. Hoje, assim, no Brasil, eu acho que eu sou um top 5, assim, de experiência em Forge atuando agora. Porque tem uma galera que já não participa mais e tal. Então tem o pessoal de Novo Hamburgo, o pessoal de Porto Alegre e eu, assim, sabe? Que mais tempo tá na Forge, mais tem experiência. E uma questão, tu falou que essa questão dos campeonatos que vocês estão disputando tem essa questão com escola. E com o pessoal do colégio e tudo mais, tem os adolescentes
participando. Depois, como é que é? Depois, vamos supor que o cara acabou, vamos supor tu ficou como mentor. Mas depois, vamos supor, queremos disputa, não sei se existe os profissionais, deve existir, sempre tudo existe profissional de acordo que é dado como profissional, que são as equipes que daí não tem essa questão da idade, não tem essa questão vínculo com a escola, que disputam. Tem de fato esses campeonatos? Não, a competição, ela, o que dá pra chamar de profissional é o profissional da escola. A maioria das equipes é equipes de escola. Então, assim, no mundo inteiro, assim, sabe? Então, assim, eu tenho um instrutor que a escola paga para dar aula de robótica, para ser o mentor da equipe. O nosso time é diferente. Nosso time não tem uma escola por trás. Teve no começo, provavelmente, depois vocês às vezes vincularam. Sim, a gente é voluntário, mas isso foi muito no início, assim, mudou bastante, faz tempo que mudou. E hoje em dia, então, a gente é formado por voluntários. Então, assim, a gente não ganha pra fazer isso, né? A gente simplesmente é um trabalho que a gente gosta, vai lá e pratica e tenta desenvolver ao longo do tempo. Mas um campeonato que vamos supor assim, que nem vamos pensar, o time da Honda, daí tem o time da Yamaha, vamos supor, porque pensando que são grandes empresas que vão criar robôs para disputar um campeonato e vão ter equipes delas, tá ligado? Vão meio que criar um campeonato profissional, porque daí os caras vivem daquilo dali, o cara vive Nossa competição não tem nada assim. Não tem nada assim. Daí é por escola, né? Por escola. Daí tem vários times que são muito bons, assim, mas são vinculados a uma escola. Tem uma equipe que é bem parceira nossa, que é de Las Vegas, que tem um baita time, tem um time do Canadá que é muito bom, tem cada estado, assim, dos Estados Unidos, realmente tem uns 2, 3 times que são muito bons. Tem time, hoje em dia, cara, a China investe muita grana na FIRST. A gente foi convidado durante 3 anos para ir lá, mentorear eles e fazer uma competição lá. Então por isso que eu viajei para a China. Então o que eles fazem? Eles ajudam em custo mesmo para ti ir até lá, simplesmente para um workshop durante 3 dias com os times lá. Então o pessoal chega lá, tá com o robô com o chassi pronto e faltando um monte de coisa. Daí a gente chega lá, ajuda eles a fazer, finalizar o robô deles, depois no outro dia a gente compete todo mundo junto. E depois tem as finais, a final geral, que todo mundo compete. Depois uma final só dos times chineses. Então agora a China está crescendo bastante em todas as áreas, né? A robótica eles querem dominar, entendeu? Eles querem pegar o que tem de bom dos outros, trazer para eles dominarem. Exatamente. E tem outro país também que está muito forte em robótica, que é Israel. Israel tem um time que é muito bom mesmo. Os caras são, assim, fenomenal na programação. Os caras fazem o autônomo deles, assim, de uma surreal de pontuação. E uns 4 anos atrás existia o melhor robô do mundo, que é o 25 meses, se não me engano. Não lembro agora o nome do time deles. Mas, assim, eu competi com esse robô lá da China. Eles foram um dos robôs que foram lá dar suporte pros outros. Eu vi ao vivo o robô deles, era uma máquina, assim, o negócio era impressionante que fazia de conta. Cara, tem muito time bom no mundo inteiro, assim, mas a maioria está concentrada nos Estados Unidos. Estados Unidos é o top, eles que fundaram a competição, né, lá. E o governo americano investe nessas equipes lá, então a escola, né? A escola investe. Ele é um programa, assim, que é do país inteiro, então a parte de Lego, assim, tem quase toda a escola americana tem alguma coisa de Lego. Os Estados Unidos investem em tudo, né? Então vamos ver que no esporte ele que mais tem medalha. Olha como a gente vive num país fora do mundo, meu. Porque, tipo assim, a gente não consegue um bagulho simples. A gente não consegue, tu vai nas escolas, não tem nenhum... computador direito. Não, também, mas não, eu ia dizer assim, ó. Tem Linux dos colégios aqui, tu não vai achar o Windows, porque o cara não quer pagar a licença. Eu ia dizer isso aí, eu ia dizer assim, tipo assim, a gente tem ciências, física, química, da 7ª série pra cima, todos têm, tá ligado? Diretamente isso. A gente não tem nenhum um laboratório para essas matérias que já fazem parte do nosso... Imagina quando é que nós vamos conseguir ter um negócio esse de Lego, tá ligado? Que a pessoa vai poder participar, vai poder prática, botar na prática as matérias. Sim. E aprender, com certeza, vamos supor, tu pensa uma criança, cara, que tu vai aprender física lá. E daí tu vai aprender a botar aquela tua física num robô. Cara, eu imagino que a criança vai querer saber muito mais. Vou te fazer uma pergunta. Do que tá me passando. Tu não é mais criança, né? O que tu sabe de física que tu tá aprendendo na escola? Com 29 anos?
Eu não aprendi quase nada de física na escola. Eu aprendi, Exatamente isso que eu tô querendo dizer. Olha, massa, aquela questão, massa, velocidade e depois lei de Ohm no Senai. Eu além de não ter... Não sei se é utilizável no teu dia a dia essa, vamos supor, lei de Ohm é básico por causa da questão do cara do circuito. Mas Kirchhoff, Não, essa parte teórica aí, o cara aprende, na engenharia o cara revê tudo de novo, do técnico o cara vê, na engenharia o cara vê. Na parte do trabalho atual de engenheiro, assim, o cara não precisa dessa informação, mas ela, o que acontece? Para te formar um engenheiro, tem que construir a mente do engenheiro, então ela faz parte de uma etapa, entendeu? Por isso que ela é importante. Por causa disso. Mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Tipo assim, tu não tem um investimento, tu não tem um pensamento diferente, tá ligado? De tu trazer a criança a ter vontade de estudar. Ô meu, o Vitor conhece a minha filha. A minha filha brinca de matemática comigo. A minha filha brinca das sílabas comigo. Por quê? Porque eu quero que ela tenha vontade de estudar. Ah, não vai ser um gênio, não vai ser a criança mais inteligente. Não é isso que eu quero. Eu simplesmente quero que ela tenha vontade de estudar. Então eu peguei tudo e fiz virar... Para essa criançada aí, a gente estava falando da robótica de Lego, né? Também tem a parte de programação na robótica de Lego. Não é só montar e sair funcionando, apertar um botão. Tem que programar também. Como é que é a programação deles? Não é baixo nível em Java que tu vai escrever. É por blocos. Então assim, ó, tem um bloco lá que tem o motor, daí vai ter o tempo que o motor fica ligado, a direção do motor. Tu vai ligar esse bloco com uma linha, com uma condição, que a gente estava conversando antes do if e do else, entendeu? Tu vai fazer a lógica e a criança já vai despertando a lógica na cabeça dela. Então assim, imagina que a criança já sabe de lógica. Então quando ela de repente ela já se descobre, ele já sabe, aqui eu quero atuar na minha carreira profissional. É isso que a FIRST quer fazer, esse é o objetivo dela, inspirar os jovens. Não necessariamente ganhar troféus e ser campeão e tudo mais. Eles querem que a criança vá para a tecnologia. E porque lá a competição começou em 91. Então é muito tempo. Por que começou? Porque lá nos Estados Unidos lá, o pessoal não queria ir tanto a parte técnica. E queriam desenvolver isso aí. Então a ideia lá atrás era isso, entendeu? Pra gurizada despertar o interesse por tecnologia. Vão criar cientistas, tá ligado? É o pensamento que é cientista, porque o cara vai aprender física, eletrônica, programação, elétrica. Exatamente, o fundador da competição, que é o Jim Cameron, ele é um cientista americano que ele desenvolveu vários negócios, várias coisas usadas pela NASA, assim, ele sabe aquela meio que, como é que eu vou explicar, não é que o cara anda assim, o cara vai de em pé e inclina assim, vai movimentando. Ah, sim, tô ligado. Sabe? Ele que inventou aquilo, esse cara aí, fundador da competição. E várias outras coisas, ele tem um museu na casa dele, assim, é um cara bem rico, assim, sabe? Sim. Não, é um negócio... Porque é uma área que não é aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos eu, não é o que eu gosto, mas não é que eu não gosto, mas não tenho conhecimento. Não é reconhecido, divulgado aqui, porque eu nem sabia que tinha. É engraçado o seguinte, ó, quando a gente foi campeão na Austrália, foi um negócio bem legal, assim, né? A gente desembarcou no aeroporto, daí a gente foi até as 64 ali, a gente desfilou de carro de bombeiro. A prefeitura que fez isso aí. A gente foi de carro de bombeiro da 64 até a porta da prefeitura lá e daí teve uma reunião com o prefeito. Cara, foi bem legal, mas assim, daí caminhão, a gente de uniforme, com as medalhas, ganhou, a gente ganhou de campeão e foram dois eventos lá. Um foi campeão e o outro vice. Então, medalha de ouro e de prata. E daí a gente pegou e foi com as medalhas, assim, o troféu de caminhão, assim, o pessoal não entendendo nada. Por que vocês foram por aí? Eu imagino a cena. É cara de pau. Daí eu vou parar. Esse cara... lá em cima. E o pessoal aqui... batendo palma, assim... comemorando. Tá ligado? Teve final da Libertadores. O que aconteceu? Cara, mas é impagável, assim, é legal, assim. Eu digo, cara, eu nunca entrei, mas eu via vocês envolvidos, eu achava muito trita, né? Mas, cara, que bagulho massa, cara. Um bagulho muito fera. No começo eu achava que era porradaria também, tá ligado? Eu achava que o robô pra mim era robô de batalha, cara. Eu pensava, pai, aqueles videozinhos, até eu acho que foi no Flow que eles foram, o Iberê, eu acho que foi o Iberê e mais outro cara que fizeram os robôs lutar. Fizeram uma rinha com os robôs. Foi. Deve ser no Pode Pá. Não, pode ser no Pode Pá. Deve ser no Pode Pá. O Pode Pá que tem mais essa ideia assim, dos caras fazer alguma coisa.
Eles fizeram robô no programa, assim, montaram lá. Um bagulho bem louco. Cara, Cara, o papo tá bom, mas vamos te agradecer já, Deus, já por tu ter participado, agradecer os caras que estão ali, né? Chamar vocês que ainda não estão para estar ali, né? Como é que a gente faz pra te achar? Qual é o teu Instagram? Qual é o Instagram da equipe. da equipe? O meu Instagram é Maiko, é M-A-I-K-O, não tem o N, é Maiko com K, A-L-B. ALB. É, Maiko com K, A-L-B. E a equipe, cara, agora não de cabeça. Não, Tá, pega agora. enquanto tu pega aí, nós dá os nossos aqui. Aqui é Jairo Chimarrão, né? Temos @Vozes do Além Chimarrão. @Vitor.pipa. Isso aí. Sem se esquecer, né, de pedir lá pra se inscrever no canal, deixar o like, né, se inscrever no @Chimarrão Podcast, seguir o @Chimarrão Podcast, né, dar uma olhadinha lá no nosso conteúdo no YouTube, comentar, se inscrever, comentar. Né? Eu achei que era o que eu pensava mesmo. FRC 1772. 17. Não queria falar e depois falar errado. Falou errado, não, todo mundo. FRC 1772. Cara deu Tem uma coisa que nós estávamos esquecendo. Todo mundo que a gente convida pra vir aqui, isso aí. o cara tem que indicar um cara que ele gostaria de ver aqui conversando com nós. Assim, de surpresa. De surpresa, surprise, assim, Cara, pra- esse maluco tem, tipo, nichado, que nem, tipo assim, tu, o cara da robótica, na nossa vida, Aham. tua vida é um nicho, né? O cara que teve aqui com nós também, tatuador, vive da tatu, cara, pra nós é um nicho totalmente diferente, a gente não sabe nada da tatu. Um cara que tem um mundo nichado, assim, que poucas pessoas Paralelo. conhecem, um mundo paralelo a da nossa vida, pelo menos, e que vai vir e a gente vai interagir com o conteúdo dele, vai ser Não vai ser necessariamente papo dele. seja da robótica, mas que ele tenha um nicho, algo legal assim pra trazer pra nós. O tatuador, o jogador de futebol aqui de Gravataí, um médico aqui de Gravataí, Um cara que- entendeu? Um cara que tu conhece dos bairros. Esse papo eu gostaria de ver o cara que tu trazer o Cara, um cara que é nosso amigo até, que eu acho que de repente é legal trazer, que ele manja de impressora 3D e mineração, que é o Gabriel Gabriel, Borba. tu olha pra lá e chama ele, tu convoca, né? É tu convoca. A parte agora é a tua parte da vergonha, entendeu? Tu olha, Da vergonha. olha pra câmera lá e convoca. Tu convoca, ó, Gabriel. Chama, Então, meu, chama ele. pegar de surpresa, vou ter que indicar alguém, agora tu vai ter que vir, cara. Tem que vir explicar como é que a Tu gente vai vai ter que, minerar. porque e- tu me ensinou ele me ensinou a minerar, então tu Então, os vai... PlayStation 4 lá pra minerar também? Fez a fazenda de mineração com Não, PlayStation? foi no meu PC Gamer mesmo. Então tu pode falar de impressora 3D com o TCC dele agora também, com reconhecimento de imagem de impressora 3D, que eu tô ajudando ele também. Tem a ver com o meu TCC que eu fiz na faculdade. Então, cara, vai ter que vir agora aí, Gabriel. Bem, tá? Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando ali no Instagram. Dizer pro pessoal não esquecer de apertar no coraçãozinho ali que dá up para nós, gente. Aperta o coraçãozinho. Vai Quero ter- agradecer de novo. Vai ter live daqui a pouco também. Vai ter live daqui a pouco, Às às 8 horas. 8 horas, tem live no Instagram de novo. Lutador de um Muay Thai Olha aí. profissional. tá? Ele vai vir aqui, ele quer dar uma tudo no vídeo. Eu não vou estar aqui quando ele vir, tá ligado? Eu vou ter ido embora. Mas beleza, valeu pessoal. Valeu, pessoal.